Fala, seus Maradona, tranquilidade? Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reis. Salve, Pimenta, suave, mano? Tranquilidade, Rafa, e você? Estou bem, cara. Tá bem? Graças a Deus. É isso aí. Ele na nossa máquina do tempo, controlando toda essa bagunça, nosso amigo Crildo. Tudo bom, Crildo? Opa, tranquilo, daquele jeito pra mais um episódio, bora que bora. É isso aí, Rafa. Fala pra gente quem que é o nosso convidado mais especial de hoje. Cara, a gente vai trocar ideia com um fotógrafo monstro que, cara, eu vi seus trampos, já tinha visto antes e achei sensacional, que é o Mavinho. Seja muito bem-vindo Opa, ao nosso podcast. salve, salve. Eu que agradeço o convite aí, obrigado. É uma honra estar aqui e tal. Obrigado mesmo. Pô, A gente legal agradece, né, mesmo, você topar mano. aí, vir trocar ideia com a gente aí. Falei, vou sair de casa pra trocar ideia com esses loucos aí. Não, vamos sim, não. Louco é comigo mesmo, então. Aí tá no lugar certo, então. Fazer união aí, mano, mas da hora que você topou vir aí. Muito normal, E- ninguém presta não, cara. Fala dos nossos parceiros agora. A gente tem uma parceria aí com a Skol. Você que já treina ou vai começar a treinar, tá procurando suplementação, entre em contato com eles, vai estar aí na descrição com a Skol. Tem nosso cupom também, o DONAMARA10. Qualquer compra que você fizer no site, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo. Você tem instrumentos de cordas, tá precisando dar uma regulada, entre em contato com ele, vai estar aí na descrição também o contato dele. E a gente tem uma parceria com o Cerveja Azul, que é uma casa de música aqui de São Paulo, né, aqui na região da Moca, mais precisamente. Não sabe o que fazer no final de semana? Entra no Instagram deles ou no site no www.cervejaazul.com.br, vê lá a programação, se você tem uma banda também, quiser fazer um som lá, só entrar em contato lá que você marca uma data lá. E a gente tem uma parceria também com o Nando Nando Vieira, um barbeiro aí aqui de São Paulo também, atende a domicílio, tá precisando dar um trato na barba, no cabelo, entre em contato com ele, atende aí na região que você morar, ele atende especificamente na Zona Norte, mas independente da localidade que você tiver, ele vai até você. Tem nosso QR Code aí também, quiser, mandar um donate, é sempre de bom grado. Compartilha esse vídeo, deixa aquele like. Tem nosso canal de cortes também, né, Pimentinha, que tá rolando. É isso aí, Rafoca. Tem nosso canal de cortes aí, Dona Mara Cortes Oficial, pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, tá? A gente deixa lá os melhores momentos e os melhores cortes, tá? Lembrando que finalizando aqui já vai estar disponível já os cortes com o Mazinho. É isso aí, meu querido. É isso. Então, a gente tava até tocando ali lá fora, que a gente se conhece, eu não lembrava do trampo que você tinha feito, mas eu lembro de você, uma exposição que tu tinha feito, mano, que passou na TV até, né? Foi, Que cara. eu tava foi. com meu brother lá, o Yudi, né? Que, pô, a Yudão, gente, salve, brother em Yudão. comum, né? Salve, meu irmão. E ele falou, mano, o Mavinho, pá, o brother fotógrafo, vai passar na TV o bagulho dele, pô, a gente assistiu lá, acho que foi no YouTube mesmo, aqui, eu falei, caralho, que foda, mano. Foi loucura, cara. Como foi essa loucura. fita aí, mano? Cara, foi Como seu loucura. tempo chegou Foi 2023 isso aí. Uhum. Que eu fiz uma parceria com um ilustrador aí, que ele pegava minhas fotos e fazia umas ilustrações em cima, tudo e tal. Uhum. Aí o negócio começou a dar certo e tal. Ele fez uma lá com o edifício Copan, que era tipo, ele mudava, ele ressignificava as fotos, Eu né? vi Foi- esse Mano, trampo aí. Aí começou a ganhar projeção, aí chamaram a gente pra fazer uma exposição num shopping lá na Paulista. Aham. Aí tal, chamaram a gente começou a fazer exposição lá. Do nada, tal, chega no meu direct lá, um direct da Nani People, velho. Conhece a artesã Lógico, Nani? pô, sim. Cara, Sensacional. me liga que o pessoal da produção da Ana Maria Braga quer falar com você. Só que nisso, tipo, um monte de gente já tinha me mandado o direct lá, eu não tinha visto. Como ver a Nani People, que é tal, grande. Eu falei, caramba. Peguei, liguei, falei, será que ela mesmo? Liguei ela. Ah, meu, eu tô aqui com a... Esqueci o nome da mulher lá. E ela quer falar com você, com a produtora, né? Ó, tá, eu queria saber como que é essas ilustrações que você faz. Eu falei, não, calma, não sou eu que faço. Eu faço as fotos, tal, que faz a ilustração é outro cara, né? Ah, nossa, melhor ainda a história. Não, conta aí. Comecei a contar a história. Eu falei, não, a gente não se conhece pessoalmente, né? A gente, ele é da Praia Grande, eu sou de São Paulo. Eu faço as fotos aqui, ele me pediu permissão para usar as fotos, para fazer um desenho em cima e tal, e eu dei. E ela falou, não, putz, mas e vocês não se conhecem ao vivo? Eu falei, não, a gente não se conhece. Ah, não, melhor ainda. A gente vai promover esse encontro de vocês ao vivo. Eu falei, meu Deus. Mano, Tipo e aquele de assim, volta pra minha terra, né? tipo, Foi que não viu, é. nunca viu um filho na É. vida. cara, eu falei, e assim, Foda. cara, eu sou super tímido, cara. Assim, tanto que, Aham. tipo, quando eu tocava, eu sou baterista pra ficar lá atrás. Tinha alguma entrevista, vai lá, vocalista falar, sabe? Eu sou. Só que eu falei, não, demorou. Vamos aí, cara. Vamos aí, né? Uhum. O máximo que pode acontecer é eu virar um meme depois e já era. Aí, cara, aí topamos, tá? E no dia se conheceu. Isso a gente nem realmente a gente não se conheceu antes, porque a gente tinha marcado de ir na exposição junto, tal, só que a gente foi em dia separado para não, Uhum. mano. Eu falei, meu, cara, tipo,
pra dar merda isso aí, alguém vê a gente e fala, ah, é mentira que eles estão se conhecendo agora. Realmente, a gente se conheceu, o encontro foi ao vivo. Cara, e aquele cagaço, né, mano? A gente entrar ao vivo no programa de televisão. Aí foi lá, chamaram a gente, carro buscando em casa. Falei, mano, é outro Caralho, fizeram outro um maior esquema. trampo, Aí o mano, que negócio legal. estourou, cara. Uhum. O negócio estourou. Eu trabalhava de CLT ainda, trabalhava em metalúrgica ainda. E a fotografia era meu hobby e segunda renda aí, né? Sim. Fazer um freela no fim de semana, fazer esses rolês em São Paulo, que é o que eu mais gosto de fazer, né? Tipo, ir conhecendo a cidade. Até falo que eu sou um turista na minha própria cidade, né? mano? Porque eu vivia a vida inteira na periferia. Então eu não Sim. conhecia nada. Eu saía pra tocar, porque eu tocava em banda, eu saía pra tocar, então eu não conhecia nada. Você falar que eu conhecia a Avenida Paulista, eu conhecia a Avenida Paulista de passar, não sabia o nome de prédio nenhum, que eu conhecia o Centro Histórico de São Paulo, não conhecia. Então eu fui sendo um turista na minha própria cidade, conhecendo a cidade e fotografando. Aí nisso foi acontecendo. Aí a gente passou ao vivo lá, o negócio estourou. Falei, cara, agora é a hora, cara. Eu saio do meu serviço agora, do meu trampo agora. Aham. Aí eu saí, aí veio mais emissora também, dei uma entrevista para um monte de mídia impressa. E até hoje a gente tem essa parceria. A gente, Pô, que a gente, legal, mano. a gente fecha vários, vários jobs junto assim, a gente faz até hoje. Tem projeto novo para vir também. Então até hoje a gente tem essa parceria. Mas esse lance aí com a Dani People aí foi aquela parada que você falou assim, porra, mano, acho que dá pra ficar só de cabeça nisso aqui. Então, porque... Ou você ainda tinha aquela desconfiança de não querer, tipo, só Cara, tipo trabalhar assim, com porque eu já com queria isso? sair da metalúrgica há muito tempo, que eu já não... Só foi incentivo, né? Eu já pensava em viver de fotografia, eu já tava, tipo, meio que planejando isso, só que, cara, você não consegue ver uma projeção, porque eu já tinha uma carreira consolidada na parada, sabe? Tipo, foi 30 anos trabalhando com isso, então eu já tinha um nome, tipo, já conseguia viver bem disso. Bem assim, né? Conseguia, era um assalariado Uhum. comum, tal, médio, né? Mas é pra você largar tudo, cara. Tipo, você não é um moleque, mas você consegue viver você vive na casa dos pais, pra você largar tudo e vou viver de arte, vou viver meu sonho, Uhum. né? Quando você é moleque, a gente consegue. Se der errado, fome a gente não passa. Mas quando você é um adulto, casado, paga prestação, paga mensagem de prestação, condomínio e tal, você não dá pra você, vou largar tudo e viver de arte. Quem vai te bancar? É foda. Então foi um momento que começou a entrar uma grana, né? Tipo, já parecido com o que eu ganhava na metalúrgica. Eu falei, cara, eu vou tentar, né? Vamos tentar. O máximo que pode acontecer não dá certo e eu volto a trabalhar com o que eu trabalhava, com a profissão que eu já tinha. Uhum. Por enquanto tá dando certo, tá dando Então, pra viver. então Cara. esse evento foi a virada de chave Foi a ali virada de chave que fez Pô, que dar legal, cara. esse insight que foi, não, é agora. Se eu não tentar agora, Uhum. não vai. Mas assim, a jornada do empreendedor, né? Tipo assim, Uhum. é muito difícil para quem foi sempre CLT. Muitos Não medos, é, né? cara, a vida toda eu trabalhei assim, tipo, aí se eu produzir muito, produzir pouco esse mês, eu vou ganhar meu salário. Mas pode acontecer, essa semana embora, você arruma outro emprego, você pega fundo de garantia. Agora, quando você é por você mesmo, você, tipo, eu tenho mês que eu ganho uma puta grana, tem mês que eu não ganho R$ 100, cara. É Uhum. assim a vida do empreendedor no Brasil, a vida Sim. do freelancer, sabe? Por isso que Uhum. às vezes você tem trampo que você trabalha 2 horas e ganha puta grana, tem trampo que você fica 9 horas de pé para ganhar mixaria. É isso, cara. Um compensa o outro, sabe? É maravilhoso você ter independência e tal, mas não é um mar de rosas. Às vezes você vê uns coaches assim pintando um negócio que você tem que empreender, não sei o quê. Você tem mesmo, tal. Se você tem um sonho, tem que, mas é difícil, cara. Não é fácil assim como eu pensei que fosse. Pensei que fosse um pouco mais fácil. É que tem muita gente que vende uma parada, né? Que Vende uma tipo, uma parada, parada, não. é só você fazer isso aqui, compra meu curso que eu vou ensinar É. você como é que faz. Tem muitos E coaches, fotógrafos, coaches assim, que dá palestra e tal, que fala que fatura. Eu falo, cara, como esses caras faturam essa grana assim e tal? Então, beleza, tem possibilidade e tal. Você cria uma marca boa, né? Você consegue vender, né? Você vende mais pelo nome que você tem do que pelo trampo. Mas aí quem não conhece vai comprar aquilo e vai mergulhar numa parada que de repente não é assim, né, mano? É difícil, cara. Sim. É difícil. Principalmente no meu caso, que eu fui sempre CLT. Então, tipo, a cabeça da gente fica sabotando a gente, né, cara? Qualquer mês assim que não tá tão legal, você fala, puta, cara, acho que eu vou voltar a fazer o que eu fazia tal. Aí tem um mês que dá bom, aí você fala, puta, agora não. É saber lidar com isso, sabe? Sei lá, fazer uma terapia, fazer alguma coisa aí pra você Mas saber lidar melhor, né? por um outro lado, esse pensamento é até bom, né, mano? Porque te coloca no pé do chão, né?
Sabe que você fala... Porque é aquela coisa, né? Tipo, você pega uns 2, 3 meses bons e fala, caralho, estourei. E Exatamente, você fica com a cara. cabeça lá em cima, não, Fala, pá, não, me viro, estourei, me vou viro. trocar de carro, vou. Nossa, agora. Uhum. Aí chega um mês, cara, que aquela seca, sabe? Uhum. Aí você Aí- vai é. trabalhando nisso, né? Vai Você Cara, eu acumulando fui um cada cara vez. que nunca tive dinheiro guardado. Era CLT, nunca tive dinheiro guardado. Eu pegava um dinheiro, mano, ia cair um 13º daqui 3 meses, eu já sabia com o que ia gastar, tá ligado? Então, tipo, eu sou o típico brasileiro que no último dia do mês eu já tava esperando o pagamento cair, porque. Então hoje eu tive que mudar esse mindset aí, porque se eu fizer isso, eu passo fome, né? Tem. Porque um Né? mês tem que compensar o outro. Né? Que nem você Exatamente, falou, né? Tem mês que exatamente. o bagulho estoura, tem E não, mês que já é e não mais só um fraco. mês, né, cara? A gente tem que pensar, porque, pô, eu posso ficar doente, tá ligado? Posso quebrar uma perna, tá ligado? Posso ter que ficar um ano sem trabalhar. É. Não que eu tenha dinheiro pra um ano, mas, tipo, a longo prazo você tem que começar a pensar nisso, sabe? Posso, né? Então, eu era CLT, eu sabia que se desse alguma merda, eu podia pegar o fundo de garantia, tem seguro-desemprego e tal. E a pessoa que não é CLT não Sim. tem isso, né? A gente tá falando dos trampos lá da parceria que você fez com aquele artista. Desculpa, você falou? Jean. O Jean. Aquela foto do Tic-Tac, foi ele que fez Foi, também? Aquele, foi. Pô, que massa E, pra tipo, caralho legal aquilo, né? que muitas fotos, assim, as fotos que são feitas para algum job específico, a gente já planeja antes. Mas muitas fotos, ele pega a minha lá e fala, me manda essa foto. Eu nem sei o que ele vai fazer, cara. Cabeça de artista é louco. Eu nem sei o que. Olha, você falou, o que você vai fazer essa foto? Eu falo, não. Eu só fico sabendo na hora que ele posta. Eu falo, mano, genial. Legal pra caralho. É legal demais. Tipo. Eu vi que na E ele, né, ele ressignifica a foto, né? Legal isso. A arte em cima de arte, né, mano? Uhum. Pega a arte da fotografia, joga a ilustração em cima, tal, criatividade. E é legal isso aí, cara. Eu acho, Pô, achei puta, massa, acho cara. legal demais. E assim. parece você fala na legenda, eu vi que você colocou, não é uma publi, É. mas, porra, podia Podia tipo, ser. podia ser. Vai Eu que achei cola, que né? era, falei, foda pra caralho. Vai que mano. cola, né? Porra, Vai seria que uma chama, puta vai que publi. manda os tic-tac pra nós lá. Né? Deixa eu te falar, perguntar, Mavinho, quando começou esse lance da fotografia, mano? Cara, quando. Exatamente, que você falou, puta, que você sentiu o gosto da parada e, porra, sentiu Assim, amor mano, por é isso, que assim, né? Eu sempre gostei. Na verdade, eu comprei minha primeira Cybershot pra tirar foto da minha banda, tá ligado? Aquelas... Aquelas pequenininhas, né? Que Essa é relíquia. hein, É, mano? relíquia. Tenho ela ainda, É cara. da época do Fotolog. Fotolog, hein, mano? Essa mesmo. Assinar o Gold pra conseguir ter mais comentário, conseguir postar mais. Uhum. Nossa, graças a Deus, os caras Ah. acabaram com o Fotolog. Tanta merda que a gente postava naquela bodega lá, velho. Mano, era isso, mas aí, tipo, Mas era uma época sensacional também. pra ter foto pra minha banda, tá ligado? Aí levava pro show, dava pra... Então, só que aí em 2006, cara, eu catei uma rescisão de um trampo que eu saí, porque eu sempre fui meio inconsequente, né, mano? Fui fazer um intercâmbio, cara, tipo, na Austrália. Eu e um brother meu, vamos fazer um intercâmbio, catei todo o dinheiro que eu tinha, eu lembro na época, 8 mil reais, mano. É uma grana, cara. Uma Porra, grana. isso que Pegar era hoje, assim, 2006. tipo, 2006 pegar hoje é o quê? Uns 30, Porra. 40 paus. Quanto você Mais chegou? ou menos 8 isso. mil reais. Ah. Tinha ficado vários anos. Mano, meu pai ficou louco, mas eu falei, mano, eu quero fazer intercâmbio. Moleque de Guaianazes fazendo intercâmbio, tá ligado? Mano? Uhum. Aí fomos, cara. Aí eu levei minha Cybershot. Aí lá eu tinha tempo de dar rolê pela cidade. Aí eu estudava inglês de manhã, trampava de faxineiro à tarde pra noite. Nesse intervalo eu tinha tempo de dar rolê pela cidade. Aí eu comecei a despertar esse interesse de fotografar os lugares, mano. Eu falei, meu, puta que legal isso. Aí quando eu voltei pro Brasil, continuei com banda, continuei trabalhando, e essa vontade ficou meio adormecida ali. Mas sempre que eu tinha tempo, eu pegava minha Cybershot, dava um rolezinho, fazia a foto. Mas nada, tipo... Aí lá pra 2015, eu comprei uma câmera profissional. Falei, mano, eu vou comprar. Comprei a câmera e tal. Falei, não, agora eu sou profissa, né, velho? Agora... Mano, a câmera não sabia fazer nada com a câmera, tá ligado? Falei, não, comprei a câmera, mano. Aí eu lembro que eu comprei a câmera e fui pra Paranapiacaba. Todo fotógrafo que compra a câmera quer ir pra Paranapiacaba tirar foto. Uhum. Fui lá, meu. Falei, mano, minha Cybershot antiga era melhor que essa. Não presta essa câmera. Não é que não presta, eu não sabia, né, velho? Uhum. Aí só em 2016 pra 2017 fui fazer um curso. Entrei na escola de fotografia. Aí que eu falei, mano, tá. Eu lembro um amigo meu, cara, que tocava comigo. Ele catou essa câmera e falou assim, ó, pega o isqueiro aqui, mano. Aí peguei o isqueiro e falou, gira o isqueiro. Aí girei o isqueiro assim, ó. Ele fez uma foto tipo de longa exposição, ficou tipo o rastro do fogo. Assim. Eu falei, mano, como você fez isso? Eu falei, na sua câmera aqui, mano, você não sabe? Eu falei, porra, não sei. Aí que eu falei, mano, eu vou estudar, cara, eu vou estudar, porque... Sim. Aí eu aprendi e tal, aí que eu comecei a fazer. E também naquela época não tinha tanto vídeo explicando como é que Não faz tinha, as paradas não das tinha. câmeras, né? E eu sou preguiçoso, cara. Eu prefiro.
Aí depois que eu comecei, tipo, me interessar mais, que eu comecei a aprender algumas coisas sozinho. Mas eu tinha que ter um professor no começo ali pra, sabe, pra Sim. pegar na mão assim mesmo, falar assim, é assim que faz, cara. Aí depois você vai. Mas eu tenho que ter esse tranco aí. Aí fui estudar, tal, fiz vários cursos. Aí comecei a pegar uns freela, né? Uns freelas de... Pega um ensaiozinho pra fazer, ensaiozinho de gestante, ensaiozinho de ensaio feminino, começar uns eventos, aniversário infantil, aniversário, casamento. Aí foi andando, cara. Foi andando. Só que sempre em paralelo, né? Sempre pegava um negocinho de fim de semana pra fazer, fazia as fotos da minha banda, das bandas que eu tocava, fazia as fotos de umas bandas de amigo e tal. A minha tendência era ter ido pra fotografar banda, não sei. Só que as coisas foram acontecendo que hoje eu mal fotografo banda, cara. Quase. Mas ali no começo, ali, bem no comecinho, quando você começou a dar os primeiros passos fotografando, como é que você monetizava? Tipo, você fazia, te pago por tanto de fotos. Os ensaios, né? Pegava, por exemplo, a menina tá grávida, quer fazer foto. Aí você cobra o valor do ensaio. Aí eu tratava as fotos lá e mandava as fotos que achava que ficou melhor. Sempre dava umas 30, 40 fotos no Tem ensaio. tratamento, né? Porque, Tem porque muita tratamento. gente acha que você tira a foto lá e já Não, era. A foto já- não acaba quando você. Manda pro Bluetooth parar. Tanto que, tipo assim, o que me destacou, o que começou a me destacar foi o meu estilo de edição de foto, né? O tratamento que eu faço, que eu faço nas fotos. É que tem um tampo do caralho, pô, aposta, né? Total. Com o tempo você começa a fazer mais rápido e tal. Mas a minha característica, assim, a minha identidade tá na minha edição, sabe? Tipo, muita gente. Que nem a minha foto é muito roubada na internet, porque eu faço foto de São Paulo, então hotel, não sei o quê. O pessoal pega minhas fotos, meus vídeos lá e usa usa pra eles e não me dá crédito, não me paga e tal. Só que alguém vê e já sabe que é minha, cara, porque a identidade das cores, sabe? Tipo, quem conhece meu trampo assim, Você criou essa identidade, né? isso é natural, cara. Isso, a pessoa fala, mas como é que você chegou nessas cores que você usa e tal? Eu falei, cara, a gente é o repertório de tudo que a gente viveu, né? Tava até vendo ali o De Volta pro Futuro, né? Que, mano, eu amo esse filme, acho que é meu filme predileto, assim. E tipo, assistindo há pouco tempo, eu falei, cara, por isso que eu gosto de coisa muito colorida, que esse filme é todo colorido, né? Principalmente o 2, é todo colorido, assim, futurístico, colorido. Fala, cara, é por isso, tipo, a gente não sabe porque a gente tem essa identidade, mas é de tudo que você consumiu. Eu lembro quando saiu os Transformers, né? Que, mano, é a puta do filme colorido do Michael Bay. Mano, eu amei aquilo, mas é porque eu gosto de coisa colorida. Você vê, né? Tipo, é inconsciente essas coisas, né? Restart também? Ah, Brincadeira, você falou do De Volta pro Futuro, você gostou dos três ou você tem os preferidos? acho que na época, quando eu era moleque, eu gostava do 2, né, mano? Que os carros voavam, né, cara? Tal. O 3 ele é meio, ele muda um o pouquinho, né? 3 é. O 1 é o mais clássico, né, cara? O 1 é o, tipo, cara, que explodiu a cabeça de todo mundo, né? Sim. Ô, Mavinho, você falou das. Quer perguntar? Pode perguntar. Ô, Mavinho, você me conta, mano, como é que foi seu primeiro ensaio, cara? Aquele que você falou assim, puta, vou trampar agora, primeirão de todos. Cagaçaço. O que eu vou fazer agora? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô Não, fazendo porque errado? Como é que assim, foi, mano? eu sou um cara muito tímido, cara. Eu sou um cara muito tímido, assim, tipo, até pra pedir uma informação na rua. Até hoje, eu peço, se eu tô com alguém, a pessoa. "Pô, pergunta lá, sabe? E eu tenho que sempre. E eu tento quebrar isso. Eu me coloco em situação pra quebrar isso. Sim. Sabe? Tipo, eu acho que a gente tem que se colocar em situação de. Sai da zona de conforto. Sai porque assim, é aí que as coisas acontecem. Cara. E os primeiros ensaios é sempre com um conhecido, né? Chamava conhecido, parente, amigo, a minha cunhada, sabe? Tipo, chamava a galera. E mesmo assim, cara, a primeira coisa que. Eu lembro que um dos primeiros ensaios de cliente que eu fiz, pago, foi uma gestante. Aí, aí a primeira coisa que a pessoa fala é: e agora? Eu faço o quê? Aí você fica, ai, põe a mão na cintura. Ai, põe a mão na cabeça. Mano, é horrível, cara. É horrível. É que Até tem- você pegar um fluxo de que não é pose, é movimento, tá ligado? Você vai direcionando. Meu, vem andando, vamos trocando ideia, sabe? Tipo, você vai movimentando a pessoa. Não é você chegar a pessoa, põe a mão. Não vai sair. A pessoa Porque não fica autêntico, né? não fica autêntico, não fica montado. natural, fica forçado. É que você vê umas fotos que são tão Sorri, bonitas. Agora você fala uma palhaçada, a pessoa dá risada, você vai e clica. Uhum. Aí sai uma risada de verdade, tá Porque ligado? além da fotografia, você também tem o trampo da direção também, né? Você tem Total, que cara. direcionar Então, a pessoa. isso é o mais difícil na fotografia. Demora muito pra você pegar o esquema da direção? Total. Na verdade, a gente vai pegando, a gente vai mudando, a gente vai criando, a gente vai aprendendo com o tempo. A direção que eu fazia em 2017 é completamente diferente da direção que eu faço hoje. Hoje eu peço pose também.
Porque, mano, a banda, por exemplo, você vai fotografar uma banda. Cara, você vai organizar a banda ali, você precisa de organizar da banda parada ali, mano. Porque senão sai. Você tem que pensar na simetria e tal. Vamos fazer uma foto com vocal na frente, com guitarra na frente, não sei o quê. Vamos inverter, vamos fazer sentado, 2 em pé. Você vai fazer umas poses. E vamos fazer umas trocando ideia aqui, a gente vai trocando ideia e vai fotografando. E vai acontecendo. Tem que ter Sim. aquela sintonia do fotógrafo com o fotografado. Tem que ter. Não tem como você. É, porque ali tem que estar todo mundo em sintonia. O cara que vai ser fotografado, né? Uhum, total. E o cara que tá fotografando. E todo mundo ali, pra todo mundo sair da É. mesma sinergia, Cê- pra todo mundo sair Você do tem que meio que ser você tem que ser um maestro ali. um digamos. maestro. E um pouco antes, você tem que ter essa preparação também de, por exemplo, assim, cara, eu vou entrar no Instagram dessa pessoa aqui, vou tentar ver o que ela gosta, sabe? Eu já fiz ensaio gestante que o marido não queria fazer o ensaio, mano. O marido não gosta muito de fazer foto, tá ligado? Cheguei lá pra fazer a noiva, a gestante toda, o marido com a cara fechada. Mãe, você tem que tentar quebrar aquilo. No final, já tava contando piada um pro outro, tá ligado? E o cara, tipo, fazendo tudo o que eu pedia, tá ligado? Palma na barriga, sabe o quê? Ajoelho, o cara todo feliz fazendo. Mas no começo, a menina sem graça pra caramba, porque ele dando patada. Que inventar essas porcaria aí, mano. Umas porra de foto. E ele dando O cara patada. doido pra ir embora tomar uma cervejinha, comer um torresmo. Ele doido, mano. E eu assim, mano, caramba, cara. Tipo, e você tentando contornar, né, mano? E a menina sem graça, cara. A menina sem graça. Foi lá no Parque Ibirapuera. Capaz, aí você vai contornando, mano. Você descobre do que o cara gosta e tal. Puta, e o cara era evangélico, tal. Mais difícil ainda de descobrir. Tal, sei o que. Pá. Sei o que. Aí você vai quebrando. Do jeito que dá, né? E é muito louco isso, porque o Mavinho falou que ele é tímido, né? É, E ali é onde você tem que quebrar Tem que essa quebrar timidez, né? essa Que aí você tem timidez, que. tipo, Aí você tem que Eu sempre convencer fico nervoso, cara. a pessoa ali, É. ou nessa situação que você tá falando do marido, né? Da Uhum. gestante, tem que quebrar. E se você não faz isso, cara, Não seu tempo sai. vai ficar uma merda, Não tá sai. ligado? E Cara, E é isso. Todo ensaio, toda vez que eu vou dirigir alguém, é igual banda, cara. Toda vez que você vai subir no palco, dá aquele nervosinho antes de subir no palco. É a mesma coisa, cara. Pode tocar pra uma pessoa, pra 1.000 pessoas, pra 10.000 pessoas, você dá aquele nervosinho, tal, só que você vai. Porque senão você perde. Todo ensaio que eu vou fazer, toda vez que eu tenho que dirigir alguém, que eu tenho que me comunicar, eu dá aquele nervosinho. Mas o que me conforta é que sempre deu certo. Eu não tive um trampo assim, que tipo assim, que eu saí, que eu falei, mano, puta, não deu certo, não rolou. Sempre deu certo, mano. No final sempre dá certo. Vai esquentando, começa meio morno, as primeiras fotos vai... Difícil assim as primeiras fotos saírem boas, algumas saem. Vai esquentando, daqui a pouco, mano, sai. Eu fiz um ensaio de uma menina, de um casal, foi um pré-wedding, foi lá nos jardins do Museu do Ipiranga. Pouco tempo agora. Casal bacana, da hora assim e tal. Pesquisei um pouco deles antes, assim, no Instagram deles e tal. Aí você chega já conversando sobre tipo, do que o cara gosta, do que o casal gosta. Cara, você já ganha o casal na hora. quebra o gelo. Já ali, quebra o gelo na hora. Aí vai conversando. Porque o cara fala, mas eu não. O que eu faço? Eu falo, não, você não faz nada, cara. Não vai fazer nada, não. Vamos trocando ideia aqui andando. Aí vem andando, eu vou fotografando, não sei o quê. Sabe? Eu sou meio desastrado, eu tropeço e tal. O pessoal já racha o bico, eu já aproveito pra... Mano, as fotos ficou lindas, cara. Eles amaram a foto, tal. Assim, aí vai indo, cara, vai indo. Pô, que massa isso. Mas o negócio é isso, aí no humor, ir quebrando gelo. Mesmo com o pessoal que é meio mal-humorado, você vai quebrando gelo, uma hora quebra. Uma hora quebra e sempre deu certo. Eu acho que Sempre. pra pessoa que vai fazer o ensaio, assim, por exemplo, você pega aquele cara lá que tava com a mulher lá, que era casada, que tava assim. Às vezes o cara achava que, tipo, ia ficar lá no estúdio, assim, sabe? Acho que talvez ele já vai com uma coisa da É. cabeça, aí chega lá e fala assim, não, pô, uma coisa natural, faz aí, anda, se abraça, né? Você vai Exatamente. fazendo. E você tem que Acho entender que quebra também, isso. você tem que entender também a dinâmica de cada um. Uhum. Esse fim de semana passado, não, foi virada cultural agora. No outro fim de semana, eu fiz um ensaio no casal no centro, que eu vou fotografar o casamento dele, fiz um ensaio no casal no centro. O rapaz, ele não queria muito fazer esse ensaio, então, tipo assim, eu não fico pedindo muita coisa, mano. Não vou ficar pedindo pro cara fazer um monte de coisa, porque ele não tava muito afim de fazer o bagulho, mas, tipo, ele foi, se dispôs e tal. Eu não vou ficar pedindo pra fazer caras e bocas. Então, a gente vai fazer ali o que tá dentro da limitação da pessoa também, sabe? Às vezes o cara é mais tímido. Não vou pedir pro cara puxar a mina e vir correndo, tipo, ele vai ficar com vergonha. Porque meio que a vergonha dele é, tipo, das pessoas ficar olhando na rua e tal. Tem casal que não tá nem aí que o pessoal fica olhando, sabe? Tem menina que faz... Eu já fiz foto, tipo, sensual na rua, assim. A menina não tava nem aí.
Mas aí é de cada um, então você tem que respeitar até onde cada um chega, sabe? Você tem que entender mais ou menos até onde eu posso chegar com essa pessoa, com esse cara, com essa mina, sabe? Tem pessoa que fala, não, isso não. Eu lembro que eu fiz um ensaio de outro casal também, foi no interior, esqueci que cidade que foi. Aí, tipo, eles queriam fazer numa hamburgueria assim, tal, de comer o lanche, assim, tal. E o cara, tipo assim, ele tava da hora, tal. Aí eu falei pra mina assim, né, dá o lanche na boca dele, tal. Ele falou, não, aí não sei o que. Eu já entendi que, tipo, foi, não, então aí eu tenho que, não posso pedir tanto, que eu ia pedir até pra lambuzar. Falei, mano, aí eu falei, não, então, Você tava É, maquinando é, na cabeça a eu parada. sei, então eu vou vendo até onde eu vou, tal. Eu não vou ser, tipo, sabe, tipo, não vou pedir aquilo que a pessoa não vai se sentir à vontade fazendo e que não é característica tipo, da pessoa, sabe? Pô, a pessoa é mais reservada, mais tipo, não vou pedir pra pessoa, sabe, fazer uma coisa que a pessoa não vai ficar confortável fazendo. Então a gente vai sentindo, né, tem que ter essa sensibilidade de ir sentindo também. Faz parte também, isso aí. Eu acho que o mais fácil pra você é quando você pega uma pessoa que ela já vai com a cabeça aberta pro negócio, Tem né? pessoa que você mal abre a boca. Tem pessoa que já vem com as poses prontas. Ah, eu quero uma foto assim. Vai. Cara, tem ensaio, tem coisa assim que eu só clico praticamente, cara. Uhum. A gente vai trocando ideia e clicando. Esses são os melhores, né? Nossa, se fosse tudo assim. Você tem alguma É. preferência de tipo de ensaio, Mavinho? Cara, Casamento ou na verdade, pose, eu tem tenho preferência de o- fotografar lugares. Uhum. Seu Minha lance é preferência mais é a parte urbana a parte mesmo. urbana. Tanto que, pô, Mas eu gosto de fotografar gente justamente por isso, porque sempre é um desafio pra mim e porque sempre é uma coisa nova, porque cada pessoa é uma pessoa. Mas assim, eu tive um tempo que eu fazia bastante ensaio feminino, fiz bastante sensual, tal, sei o quê. Cara, era bem legal, mas foto de casal é mais legal, porque um apoia o outro ali, sabe? Você Uhum. é mais fácil até pra dirigir. Porque tá tipo, você consegue escorar um no outro, sabe? Um compensa o outro, Sim. é sempre assim, sabe? Mais fácil dirigir, tipo, você vai fazer de uma mina sozinha, de um cara sozinho, fazer ensaio masculino tipo, sozinho é mais difícil. Homem é mais duro, né, cara? Normalmente, homem é mais Uhum. duro. Eu lembro o primeiro ensaio masculino que eu fiz, que era um cara, foi até lá no Morumbi. E o cara ainda veio assim pra mim, falou, cara, eu quero fazer umas fotos com você, porque as últimas fotos que eu fiz, eu não gostei, e eu fiquei, tipo, meio com depressão, assim. Eu falei, mano, a Nossa. responsa que o cara jogou pra mim, velho. Cara, eu fui nervoso pra esse ensaio, que ainda era o meu primeiro ensaio masculino pago, assim, né? Que eu tinha feito dos brothers e tal. Falei, mano, a responsa que o cara jogou pra mim, cara. Tipo, eu fui nervoso pro ensaio e tal, até vi umas referências de pose e tal. Aí cheguei, troquei ideia com o cara era até muito molecão, mano, de 20 e poucos anos, assim, meio depressivo, assim, cara com a baixa autoestima. E o cara bonitão, mano, tipo, mas com a autoestima baixa, assim, tá ligado? Não sei se era por causa de relacionamento e tal. Mano, tal, sei o quê, trocando ideia. Mano, o cara adorou as fotos, o cara, mano, encheu o Instagram dele de foto. Pô, que Deve ter legal, voltado a mano. pegar um monte de mina. O cara, mano, falei, puta, ainda bem, cara. Eu falei, mas já pensou, eu faço as fotos bosta e o cara, tipo, fica mais deprimido ainda. Mas o cara mandou essa pra mim, cara. Ele falou, meu, aí eu fiquei com. Minha depressão piorou depois das fotos e tal. E eu vi as fotos não, tipo, não era ruim, tá ligado? Só que era meio que a característica da fotógrafa que fez essas fotos dele. É umas fotos mais escuras tal, as fotos mais, né? Mas era a característica da fotógrafa que ele procurou. Uhum. Porque tem muito isso, cara. Você procura aquele fotógrafo de acordo com a identidade, a característica. Tem fotógrafo que tem um estilo mais preto e branco, mais dark, Uhum. menos cores. Minhas fotos é um estilo mais alegrinho, tal, sei o quê, essas paradinhas assim, mais primaveril, assim, Que nem você sabe? falou no começo ali que você gosta bastante de É, cor, né? Você gosta de então valorizar acaba, isso na tipo, foto. sabe, essa mais emo, né? A fotinha mais alegrinha. Então, tipo, Sim. então você vai mais daquilo que você quer. De repente ele escolheu a fotógrafo que era nessa característica e ele queria uma outra entrega, né? Uhum. Cara, Muito isso. você dá uma vida, principalmente aqui no centro, né? Eu tava vendo, tô vendo aqui Uhum. também, que, cara, parece Parece- reformou o lugar, né? o lugar, mano. Eu recebo uns hate às vezes, o pessoal fala que eu romantizo a cidade, tá ligado? Mas, cara, Cara, mas tu deixa o bagulho, tipo, absurdamente... Essa aqui da Avenida Paulista aqui é maravilhosa, como mano. se fosse, cara... E você faz uns tempos de drone também. É nós drone temos de essa drone porra? também, então. Pode Fim de crer. semana agora eu cobri a Cara, virada cultural lá, é fazendo absurdo. drone, tá ligado? Uhum. Porque assim, cara, tipo assim, mano, coisa ruim a gente vê na TV o tempo todo, tá ligado, mano? E é a cidade que eu moro, independente, mano, tem coisa ruim pra caramba, cara, em todo lugar do mundo.
Então, é o que eu falo, eu tento ver os bagulho com os olhos de um turista. Lógico, Sim. mano, que não é a realidade, mano. Lógico que não é a realidade da cidade. Óbvio que não é. Uhum. E eu nem vendo isso, eu nem tô falando que é, mano. É que, tipo assim, eu vejo a arquitetura lá, eu pago um pau pra arquitetura. É o Uhum. que pode ver que você não vê muito, tipo, não é uma fotografia de rua, não é um street fotográfico. O pessoal vai lá, fotografa os moradores de rua. Que eu acho lindo pra caralho também, mano. Acho maravilhoso esse trampo. Eu até gosto, eu já fiz algumas coisas assim, eu dou um rolê com os caras assim. Trampo maravilhoso, que mostra a realidade da cidade mesmo, tudo assim. O meu trampo é uma parada mais lúdica, uma parada mais turística. É mais voltado pro turismo mesmo, assim, sabe? Tipo, Uhum. depois que eu fiz esse trampo, com o Jean, a gente foi contratado pela galera do turismo, a gente viajou cidades, tá ligado? Tipo, fazendo esse trampo. Aí meio que foi picado pelo bichinho do turismo. Pô, que legal, cara. Então, legal pra caramba, cara. Então, eu tenho até parcerias hoje, assim, eu trabalho com o secretário de turismo, de cultura também e tal. Uhum. Então, a gente tem que trabalhar, assim. E eu vejo dessa forma, cara. Tipo, a arquitetura de São Paulo é pouco valorizada, é muita história, cara. É muita história, é muita história. Sim, com certeza. Tem um mano. predinho assim, você vê um predinho de 8 andares, assim, que nem é no centro lá. Tem um predinho lá, esqueci o nome dele. Cara, foi o primeiro arranha-céu de São Paulo, cara. Depois veio o edifício Martinelli, tá ligado? Então, tipo, é muita história que, tipo, que a gente passa pelo. É o lugar que eu passava, que eu já passei milhares de vezes e nunca tinha parado pra olhar um prédio. O Martinelli é aquele na Libra de Badaró, né? Isso, na São João ali, em frente ao Banespão ali, ó. Ah, sim, sim. Sabe? Foi um prédio que o cara construiu e ninguém acreditava que o prédio ia parar em pé. O cara falou, mano, eu vou morar em cima então. O cara Aí construiu a construiu casa, uma casa. o cara construiu a casa dele em cima e morou em cima pra provar que o prédio ia parar de pé. E eu já tinha passado por lugares, tipo, a minha intenção é essa, é fazer um morador de São Paulo, que passa no mesmo lugar, tipo, todo dia, parar e olhar, caralho, mano, isso aqui é bonito, né, mano? Pô, É que nem você pega o Catavento ali no Brás, ali, né? o Catavento. Museu Catavento. Isso, mano, eu morava ali do lado, passava todo dia, Ninguém olhava aquilo repara. ali, não via nada assim de interessante. Aí depois que eu me mudei dali, eu fiquei ali, nossa, o cara tem uma Mano, puta estrutura, puta prédio lindo. um lugar bonito pra caralho. Exatamente, velho. cara. Puta prédio lindo, cara. Prédio lindo. Foi construído pra ser um museu na época. Foi sede da prefeitura, foi não sei o que da polícia, foi não sei o que, agora é um museu. Tá ligado? Fui lá, fiz as imagens. Cara, aí você vê os detalhes da arquitetura. Cara, mano, é maravilhoso. E aí eu cagava pra isso. Eu também morava do lado, eu via todo dia é, aquilo ali. Eu estudei no Senai, que era no Brás, e passava por ali pra ir na 25 de março comprar meu Walkman na época. Tá ligado? Walkman. Walkman pra ir na Galeria Pajé, tá ligado? Você Então, passa tipo, ali na frente, você nem. nem aí, mano. Aí quando você desperta esse olhar, então a minha intenção é você despertar o olhar do próprio morador de São Paulo pra própria cidade, tá ligado? Porque o que o morador de São Paulo quer? Pegou uma folga, vou pra praia. Não quer saber de São Paulo, mano. Então, tipo, mano, tem tanta coisa legal pra fazer em São Paulo que eu não sabia, mano. Eu só vinha pro centro pra isso, pra alguma consulta, ou pra fazer alguma coisa. Eu não vinha pra. Hoje eu saio pra turistar mesmo, pra conhecer o museu, pra conhecer. Pô, Parque Ibirapuera, cara. Eu lembro que eu fui no Parque Ibirapuera uma vez quando era moleque, pra ver um show da Rita Lee. Com a menina que eu namorava, ela queria ver o show da Rita. Fui ver o show da Rita Lee. Descemos na Estação Paraíso e a gente veio andando. Mas não que eu fui lá, que, tipo, quero conhecer o Parque Ibirapuera. Tipo, conheci o Parque do Carmo, que era perto de casa, e olha lá. Então, tipo, não tinha esse interesse em conhecer a cidade. É aquilo, você tem uma folga, você vai ter um feriado, queria ir pra praia. Queria ir Tanto que eu, tipo assim, quando eu tive a oportunidade, eu fui conhecer outro país, tipo, outro estado, e não conhecia São Paulo. Quer dizer, ainda não conheço, eu tô conhecendo, né? Tanto que você falou do lance de turismo, você tem até um vídeo aqui, roteiro de uma. Eu tô começando a roteiro fazer de um essas dia paradas na agora Avenida aí, Paulista. porque, cara, o Instagram foi tomando uma proporção, cara, que Uhum. hoje tô virando até meio influenciador já, tipo, já sou contratado pra isso. Eu vi o lance da Xiaomi lá, Tem vamos falar marcas disso lá, depois. cara, mano, loucura. Acontece umas coisas comigo assim que eu falo, mano, é eu mesmo, sério, tipo, Cara, eu tô ficou entrando bem legal, nos mano. lugares assim que eu falo, aquele moleque de Guaianazes lá nunca imaginaria isso, tá ligado? É muito surreal, assim. Os amigos falam, mano, tá famoso. Eu falei, que famoso, mano. Até a gente, às vezes, mano, por incrível que pareça, tem moleque que me para na rua e fala, cara, quero tirar uma foto com você aqui que eu tô começando a fotografar. Eu morro de vergonha. Eu falo, pô, cara, sério? Tipo, Pô, isso é legal pra caralho. e isso cria até velho. uma responsabilidade, tá ligado? Do que você fala, do que você posta, do que você. Porque as pessoas, né, mano, tipo, você não pode sair, tipo. Pô, mas eu fico imaginando, pô, às vezes o cara fala assim, pô, moleque lá de Guaianazes, mano, puta, já tá fazendo esses trampos do caralho, esses trampos, puta, Eu posso também, né, foda. mano? Tipo, a pessoa. Porra, mano, eu posso também, Exatamente. cara, sabe? Não é uma coisa impossível. Às vezes, tipo, vem alguém lá e comenta, não sei o quê,
Playboy, fala, mano, você não sabe da história. Isso aqui, mostra a periferia, mas por que você não fala, mano, você não sabe da história. Isso aqui, Playboy não mostra, fala, cara, se eu soubesse que eu morei no morro a vida toda, cara, tipo, tá ligado? Morei na rua que não tem asfalto até hoje, tá ligado? É que o pessoal é acostumado só ver o palco ali, né? É, Os então. bastidores ninguém vê É. como é que funciona, como é que você Então, chegou tipo, até ali, né? Porque quando você fura a bolha, né? Aí, tipo, vem gente de todo lado. É ótimo, né, quando algum conteúdo seu viraliza. Eu lembro o primeiro vídeo meu que bateu 1 milhão. Fala, meu, puta, que legal, né, cara? Tipo, o vídeo da Avenida Paulista. Aí sempre vem alguém, né? Tipo, de drone, beleza, mas do chão você vai ser roubado. Eu falei, não, cara, mas eu tava no chão. Só o drone que voa, eu não voo, né, mano? Tá ligado? Não tem como montar. Eu tava no chão aí, tá ligado? Não que São Paulo vai ter roubo, lógico que tem, cara, mas, tipo, você não tem que deixar de fazer as coisas por isso, cara. Roubo tem em todo lugar, mano, tá ligado? Então, tipo, eu vou andar no centro, eu vou ser roubado. Você vai ser roubado em qualquer lugar, velho. É Vai ser esse roubado em qualquer que eu lugar. te falei, que bateu 1 milhão? Esse de roteiros? Não, outro? tem outros aí pra trás aí, tem... Não, demorou. Aqui, só pra saber que Esse, tava vendo ele. esse de roteiro aí, que foi um dos vídeos um dos vídeos que eu comecei a postar. Porque assim, a galera, tipo, é carente de saber o que fazer tipo, tipo, na Paulista. O que tem pra fazer na Paulista? O pessoal não sabe. Mano, na Paulista tem um monte de museu, tem parque na Paulista, tem um monte de coisa. A galera não sabe. Então eu comecei a sentir a necessidade de, em vez de só mostrar as imagens dos lugares, tipo, explicar um pouquinho do que tem pra fazer também. Então eu tô começando a fazer isso. Eu fiz que nem a região da Luz ali, eu fiz um vídeo também da região da Luz. Cara, o pessoal fala, nossa, Luz, tem a Cracolândia. Puta, mano. Cara, a região da Luz tem Museu da Língua Portuguesa, tem Pinacoteca, molecadinha tem a feirinha coreana, sabe? Tem a própria Estação da Luz, tem um tour na Estação da Luz que você vai pelas... Tudo de graça, cara. Tudo de graça. Tudo de graça. Você gasta pra comer, pra transporte. Mas você entra de graça nos rolês. Aí fala, eu não posso ir nesse bagulho porque eu sou pobre. Cara, mas você consegue pagar só a condução? Mas é pra comer. Mano, leva um lanche, velho. Tipo, quem quer dá um jeito, tá ligado? Quem quer dá um jeito. Quem tem interesse dá um jeito. Isso foi o que eu fiz, tá ligado? Eu tinha interesse, eu sempre quis, eu não tinha dinheiro, mas tinha vontade. Dá um jeito. É que o cara não quer fazer, ele só tá inventando a desculpa pra... Não, pra não ir fazer. quer criticar, né? quer Tipo, criticar. sempre vai ter, cara. Sempre, se você entrar em qualquer vídeo que for um vídeo que tem um alcance maior, vai ter comentário. Mas assim, o que me deixa feliz é que 99% dos comentários são positivos. Mas a gente tem uma mania Mas de... tem uns ali que pega, não tem? Sim, Uns ali que pega... Você já teve hate já, Mavi? Já, pô, pra caramba. Mas Como aquele você sentiu o primeiro que você Hã? leu? O primeiro hate, assim, você ficou como, mano? Falei, tô famoso. Eu Esse fiquei aqui, mal. Esse aqui tá se recuperando até hoje do primeiro hate da gente. Cara, mas assim, mano, você não dorme, cara. Você não dorme porque bagulho te mexe a cabeça. Porque assim, você vai lá responder na moral, a pessoa dá outra. Você vai responder. Aí você, mano. Aí eu tipo, já bloqueei vários. Porque assim, quando vem com comentário homofóbico, xenofóbico, racista, aí pra mim, mano, já poucas ideias, tá ligado, mano? Pode crer. Denuncio, bloqueio, porque. Mano, hoje eu já respondi o cara porque eu filmei a Lineker, né, lá na Vila do Cultural. Aí o cara, não é o Lineker. Eu falei, mano. Pronome, cara. A pessoa é chamada pelo pronome que quer, tá ligado? Uhum. Tipo, já deu no meio, porque, mano, não faz sentido, cara. É 2025, cara. Mas Faz o primeiro sentido. hater ali, o primeiro ali que você falou, caralho, que mancada, mano. Tipo, mano, Machucou mesmo? Ficou quanto tempo? Uma semaninha? Fica, cara, você não esquece, né? Ele tá se recuperando faz Tá também, mano? O dois primeiro meses. que a Foi. gente teve, puta, eu fiquei mal, mano. Assim que você fica, né? Que você, assim, na verdade eu sempre quis, né? Que nem você falou, né? Pô, que nem eu te perguntei, você falou, porra, legal, tô famoso. E eu queria ter essa sensação, não de estar famoso, mas Sim. tipo, de falar, porra, furamos a bolha, tá ligado? Sim. Porque é muito fácil fazer um trampo, até você no lance da fotografia, a gente aqui criando conteúdo, geralmente quem que vai, as primeiras pessoas que vão assistir e vai te dar força são seus amigos, família, as pessoas próximas, tá ligado? Seu primeiro público. são as Aí você pessoas. quer sair um pouco daqui, que é, mano, eu quero, às vezes, alguém que não me conhece pra realmente falar aquilo que, às vezes... E eu tava esperando, eu acho que todos aqui, a gente tava assim, mas quando veio, meu irmão, Quando veio bate. mas faz parte, tá ligado? Hoje em dia... É assim, né, cara? Entende, é isso, tá A ligado? crítica com algum fundamento. Que nem quando alguém vem falar, tipo, que São Paulo é violento, sabe o quê? Cara, a pessoa tem a dor, a pessoa vive na cidade, a pessoa provavelmente já foi roubado. Então, Uhum. não tem o que questionar disso. Não tem o que questionar disso. Ok. Mas se... Tô engasgando aqui com a própria água. Eu não tenho o que questionar dessa vivência da pessoa.
Uhum. Mas às vezes é um hate gratuito, tá ligado? Sim. Aham. Só pra denegrir a sua imagem, pra denegrir o seu trampo. Tem dois tipos de hate, né? Aquele que o cara ele dá uma hateada, mas se você filtrar ali, você consegue tirar algo, né? Pra você, às vezes, coisas que você não vê. E tem aquele cara que só quer falar um bagulho pra te deixar pra baixo, pra te fuder Sim. mesmo, Uhum. assim. Sabe o que eu te perguntar, Mavinho? Você trampa, você tem muitas coisas de São Paulo, viu alguma coisa do Rio também. Você tem vontade tem algum país específico que você queria colar e Porra, arrebentar? Na tem verdade, vários, vários, né? Mas pô, muito, sempre tem sabe? Um aquele. específico. Cara, eu né, queria que você ver a Aurora queria aí. Boreal na Islândia, cara. É. Nossa, Mano, isso deve aí ser eu uma acho que, na emoção. verdade, acho que é o sonho de todo fotógrafo. Uhum. E assim, como eu gosto muito de fotografia urbana também, cara, quando eu fui pra Nova York, lá é a Disneylândia de quem gosta de fotografar prédio, né, mano? Mas quando você foi, você já tava no trampo de fotógrafo? Já tava. Já tava. Não, na verdade, eu não tava vivendo de fotografia. Mas já te Foi em fazia esse tipo de 2022. foto Já já. fazia esse tipo de foto, mas legal. só tal. Depois eu vou procurar Cara, aqui no seu Insta. Eu quase não postei. Porque, mano, cara, você chega lá, meu. Eu andei por dia e fiz minha esposa andar também, coitada, mano. A gente andou no mínimo 25 km por dia. Caramba. Caramba, mano. Mano, é tipo assim, pensa num bagulho que você. São Paulo já é legal de fotografar, quem gosta de fotografar prédio e tal. Você chega em Nova York, cara. Então eu tenho muita vontade de conhecer a Europa. Mano, fazer um rolê pela Europa, aqueles. Mochilão. Muita história, sabe? Pegar o trem ali, passar Pegar por aquele todos trem, os... fazer tudo. Só que aí, mano, muita grana, né, cara? Muita grana. É, um muita bagulho às vezes tem que se planejar É. durante 1, 2 anos. Esse de Nova York aí, a gente comprou antes da pandemia, tá ligado? Comprou uma passagem super barata, aí entrou pandemia, tudo. A gente conseguiu em 2022 só. Aí depois disso as passagens estourou, né, de valor. Putz, Estourou. então você deu sorte pra caralho. Dei né? sorte porque eu peguei a passagem baratinha, Uhum. aí, tipo, te adiou. Lembro que, tipo, eu lembro que a pandemia era pra ter durado 3 meses, né? Aí foi indo, foi quase adiou uma 2 vez, anos. adiou 2 vezes. Acho que foi o terceiro adiamento e tal, pra não cancelar. Uhum. Aí eu lembro que foi até um voo direto, estouramos. Voo direto pra Nova York, tipo, só Caralho, rico faz que isso, foda. cara. Aí, mas hoje em dia, se for pegar um voo pra Nova York, é caríssimo, tá ligado? Aham. Mas eu Só naquelas novelas, falou assim, eu estou bravo, vou pra Paris. Aí preciso vender muita foto aí, preciso fazer muita Você coisa. falou das fotos. Você falou que tem uns hotéis, uns lugares que às vezes usam sua foto e tal, né? E como que rola isso? Denuncio, Normal pra cara, você? denuncio tudo, cara. Você- Tá, Não, cara, você- porque assim, ó, O antes, hotel, quando você falou o quê? No site do hotel, que às vezes tem lá uma foto cara, sua. não, no Ou próprio no- Instagram. No Instagram Porque do... a pessoa fala, eu vi e não sabia de quem era. Cara, Nossa, né? Então no seu Todo Instagram filho tem tirou um um pai, print, cara. cortou e Todo- meteu lá. todo filho tem um pai, cara. Esses dias mesmo, cara, esses dias. Foi da própria virada cultural. Aí alguém pegou um vídeo meu lá, uma página. Não vou nem falar o nome da página, mas uma página grande, cara. O vídeo já tava com 1 milhão e pouco de visualização. Aí eu só chamei no direct, já falei, ó, dá o crédito lá. Só que às vezes se você chama e pede pra dar o crédito, a pessoa não dá. Eu vou lá e denuncio, o vídeo cai. O vídeo, a foto cai. Instagram derruba. Mas já tive casos da pessoa ir lá e usar, depois a pessoa fala, não, puta, desculpa, eu vou comprar. A pessoa ir lá e comprar. É que às vezes a pessoa vai na emoção de achar o negócio Mas lá, eu já- acho muito. Meu, teve já, tipo, mano. Ratinho já usou, já no aniversário de São Paulo, usou take meu de vídeo sem dar crédito, tá O ligado? Ratinho, o apresentador? mano. Caralho, mano. Aí, tá ligado? Só que, mano, já teve famoso aí, vários famosos que pegou meus Mas você vídeos. não tem aqueles lances de marca d'água lá? Acho tão feio, cara. Que aí estraga a foto, mas Pô, é puta foto bonita. É eu porque botar a gente- arroba- a Não gente- que o nome seja... É, Mas, não, mas pô, eu já tenho uma época que eu comecei, falei, mano. É porque também tira Tira. Porque a gente enxerga mesmo como arte, né, mano? A gente fala, pô, a gente quer Uhum. entregar uma parada meio que mais artística. Você põe um nome ali, eu já. dá uma quebrada. Mas é necessário, eu devia pôr, sabe? Tipo, porque evita um pouco. Mas eu. Ô, Mavinho, aí o cara quer usar sua foto lá. Aí o que ele faz? Ele pode chegar e pegar a foto e falar assim, ô Mavinho, vou usar sua foto aqui pra fazer isso. Aí eu coloco os créditos. Pode, Esse pô. é o É que assim, cara. correto a fazer. Se eu falar que não, vão usar do mesmo jeito. Uhum. O ideal seria se a pessoa comprar essa foto. Sim. Mas 99% usou, deu crédito, tá tudo certo. Já viu o desenhista Rafael Lemos? Sabe quem que é? Conheço de nome, cara. Não O conheço que fez o. Sabe quando o Silvio Santos faleceu? Que meio que viralizou um desenho. Ah, que eu é o Silvio Santos lembro, também, mano, eu todas lembro, as aham. pessoas que faleceram. Lembro. É dele, ele já veio trocar uma ideia com a gente aqui, né? Puta, E ele tem um lance que ele coloca o nome dele dentro da arte, mano. mano, aí ele. Esse Vixe. bagulho, quando ele mostrou, ele Nossa, trazia uns Aí desenhos, ele tá falava lá assim, o nome ó, dele onde escondidinho. tá né? meu nome? É no
fio do cabelo tá puxando um R ali que você... Olha Aí você só, com um mano. sombreamento. Eu falei, que Puta porra, sacada. puta sacada. Puta Não sei se ele faz, sacada. acho que ele faz com todos, não sei se é com todos, mas, Uhum. mano, a gente pegou aqui, a gente abriu o Instagram dele, se não me engano, aqui, meu. Ele Puta procurando onde tá aí, sacada. eu ficava, mano, olhando. E uns desenhos famosos pra caralho. Todos ele põe lá dentro Olha que do... sacada, Falei, mano. não É, sei se dá pra então. fazer isso com a foto, eu É, acho dá uma até. edição ali, mas, É, pô, fica uma ideia bem legal de é. fazer, Põe mano. escondidinho ali, ó. É, um bagulho, sei lá, enfim. Mas foda. continua a característica de continua sendo sua, né? Continua Uhum. sabendo que é sua. Mas vou voltar um pouquinho lá dos primórdios ali, falando um pouquinho de música. Mano, você tocou no Fábrica Civil, né, mano? Você foi A vida baterista, toda, né? é. E aí, como é que começou o lance com a música, velho? Cara, a música, na verdade, começou molecaço. Uhum. A gente tinha uns 14, 15 anos. Aí aquele negócio, banda de escola. Cara, na verdade, eu comecei tocando teclado, cara. Você tocava teclado, sério? Tecla... Assim, a gente foi montar uma banda. Tá ligado? Tipo assim, a gente curtia Legião Urbana, eu até curto, mano. Legião Urbana até hoje é a Uhum. minha banda de moleque, banda da vida. Fiz até uma tatuagem, autógrafo do maluco. Violãozinho. Meu violãozinho, autógrafo do Batera aqui, ó, do Bonfire. Ele autografou aqui no braço mesmo, eu corri lá pra tatuar. Caralho, que foda. Era fanaticaço, assim, ainda gosto muito. Aí a gente montou uma banda pra tocar Legião Urbana e tal. Aí, tipo, aí tinha um baterista, eu tocando teclado, um mano na guitarra lá e o outro cantando lá. Não tinha nem baixista. Só que o baterista era muito ruim, mano. O brother lá, Paminondas, era muito ruim. E ele, tipo, mano, já fazia aula já uns 3, 4 meses, mas não conseguia fazer um chá com pão. Aí quando ele parava, saía, eu sentava na bateria e ficava tum, tá. Aí saía as músicas, os caras conseguiam tocar, tal. Pô, você tirou É. o cara da banda. Aí os caras, mano, Mavinho, por que você não fica na bateria, mano? Aí eu falei pra Minando, falei, mano, vamos trocar? Te dou o teclado e você me dá a bateria. Aí eu fazia aula de teclado, né? E ele fazia aula de... A gente trocou as aulas, eu peguei a apostila dele, era na mesma escola em Guaianazes lá. Aí, só que, tipo, passou um mês ele desistiu. Ele não... Porque, na verdade, nem era o lance dele, cara. Uhum. Ele tava mais pra estar com nós ali, ele nem curtia Pra tocar. fazer parte da turma, né? Ele mesmo falou, mano, eu não quero não, eu não curto muito tocar mesmo não sei o que. Isso aí ele ficou só colando. Aí a banda começou a funcionar. Só que assim, nós tudo bem ruim, né, mano? Nós tudo bem ruim, tocando Isso aqui em bateria. 90 e... Isso 94, né, mano? 95, 95 mais ou menos. 95 pra 96, eu acho. Aí, tipo, a banda bem ruim. Aí em 98, cara, eu fui chamado pra tocar numa banda chamada Declínio de Maio. Era uma banda de pop rock. Declínio de Maio. Declínio de Maio. Muito bom. Declínio de Maio é o nome de uma música da uma banda chamada Violeta de Outono. Aí eles me chamaram pra tocar, só que essa aí era uma banda já maior, que tocava à noite, tocava uns cover à noite, mas também tinha um som próprio. Aí eu, pô, não sei o que, aí E nisso você já tava tocando, já. já tava tocando. Tipo, já tinha tocado com esses amigos Legião Urbana, já tinha tocado com os outros amigos, aí já comecei a curtir um som mais pesado que a gente fez. Mano, a gente começou a tocar, tipo, Metallica, Sepultura, aí já comecei a desenvolver mais, né? Mas, mano, daquele jeito, né? Comecei a desenvolver um pouco mais, mas eu sempre fui mais do punk rock, cara. Uhum. Que é mais fácil pra mim tocar, né, mano? O metal já é mais difícil, já demanda um pouco mais, né? Da técnica do baterista. Aí, mano, fui chamado pra essa banda Declínio de Maio aí. Aí essa banda aí começamos a tocar tal, tocar na noite. Aí, eu lembro que nessa época eu sabia qualquer cover que você imaginar de rock, na época eu sabia tocar, cara. Tocamos na noite pra caramba e tinha a demo próprio também, sabe? Aí, tipo, lá pra entre 2000 e 2001, o vocal saiu, o baixista saiu, aí ficou só o guitarrista e eu. A gente, e aí, mano, o que a gente faz? Vamos montar outra banda. Aí ele ficou cantando, o guitarrista ficou cantando, eu na bateria chamamos meu irmão. Meu irmão era molequinho, mano, tinha 16 anos, 15, 16 anos. Eu já Ele tinha... já tocava baixo? Ele tocava baixo nas bandinhas, uma bandinha lá de Guianazes mesmo. A banda chamava Exadoff. Era foda-se ao contrário. Muito bom, né, mano? Sensacional. Tacada, mano. Maravilha. Eu sempre adorei esse nome dessa banda, mano. Exadoff. Exadoff. Tocava Aí chamou ele pra tocar com a gente e montamos Fábrica Civil. Uhum. Aí eu lembro que nessa época a gente já montou o Fábrica Civil. Só que, cara, eu já vinha tocando e tal. Aí eu já queria gravar um bagulho, mano. Já queria gravar um bagulho grande. Porque eu lembro que o vocalista ele era mais serião, né? É, ele é timidão. Mais tímido que eu, cara.
E não cantava tão bem. Acho que por isso que o Fábrica Civil não conseguiu. A gente não tinha tanta qualidade assim. Eu não sinto que a gente tinha tanta qualidade assim. Mas a gente era esforçado, sabe? Pô, vocês fizeram Era parte da esforçado. cena, A cara. gente era esforçado, sabe? Pô, Tipo, todo lugar que eu ia ai, tinha a gente era um esforçado. cartaz que Fábrica Civil que ia tocar. O social media da banda era meu irmão. Meu irmão que conhecia todo mundo. Aí lembro que a gente já queria fazer um bagulho grande. A gente foi gravar no Rocha, tá ligado? No estúdio Rocha que o CPM tinha, eles tinham gravado lá. Fernando Sanches lá, né? Onde Só que todo mundo queria gravar, a né? gente gravou com o Rildo. O Fernando Sanches prestou o baixo pro meu irmão gravar. Usou o baixo dele lá já, na época. Eu lembro que eu vendi meu Fiat Uno pra gravar esse CD, tá ligado? Mano, eu sempre fui meio louco assim. Eu sempre mergulhei nos bagulho assim. Aí gravamos o primeiro CD. Foi um CDzão e tal. Que a gente pegou metade das músicas da época do que sobrou do Declínio de Maio, a metade das músicas de composição nova. Tanto que se pegar esse CD, é uma mistura de pop rock com o meio rock anos 80, com o punk rock que tava vindo na cena nessa época, assim, meio CPM, assim, nessa época. Sim. Se pegar o CD, tipo, se pegar esse CD, é essa mistura, assim, tá ligado? A gente lançou esse CD se chamava Eterna Juventude. Que era uma música da época do Declínio de Maio, que era uma homenagem do vocalista ao pai dele que tinha falecido. Cara, aí a gente começou a aparecer na cena na época, começou a aparecer e tal. Aí a gente começou a abrir show grande, aí a gente começou a deslanchar. E como é que é? Vocês tipo, tinham contato? Você se metia a Não, cara lá? Meu, é tudo metendo as caras, colando nos shows, fazendo amizade com as bandas. Eu lembro que a gente colou num show do Fist, mano. Aí a gente fez amizade com o Nick lá e deu uma camiseta do Fábrica Civil, tipo. Aí o Nick tocou no hangar com a camiseta do Fábrica Civil. No outro dia, no Fotolog nosso, tava bombando, mano. Todo mundo lá, eu vi o Nick com a camisa do Fábrica Civil e tal. É tudo assim, mano. Fazia adesivo, fazia, né, camiseta, dava pra galera. Colava os flyers lá na galeria. Era tudo do it yourself, né, cara? Era aquele rolê que a gente fazia, né? Tipo, colava nas portas do show com o disco da banda, com as paradas. Eu lembro que a gente fazia muito isso. Tanto de ir no hangar, colar os posters dos shows, né? E também a gente ficava muito na porta de show mesmo quando a gente não ia entrar pra tentar divulgar a banda, assim. Isso mesmo. Era a mesma época, né, meu? Mesma época. Fazia muito isso, muito. Então, era, o network era esse, era colar. Meu irmão fazia isso muito bem, cara. Ele era o que mais fazia isso. Ele que foi um dos que também ajudou a banda crescer bastante na época, assim, que ele conhecia muita gente. Eu lembro que a gente tocou no primeiro SP pro HC, cara. Mano, isso aí foi, cara, lotado, mano. Depois teve ABC pro HC, tá? Mas a gente tocou nesse primeiro. Eu lembro que o primeiro festival grande, na verdade, foi um Primata HC. Rolou na Penha lá. Lembra disso, queridão? Cara, meu, foi gigante, cara. Mano. Aí a gente tocou, acho que teve dance e tal. Lembro que eu tive um Nenê lá, viu? Teve Sugar Cane, teve. Não lembro. Mano, foi As bandas top ali da época. Banda top, nós ali, cara. Eu falei, mano, caralho. Aí depois rolou esse SP pro HC. Esse SP pro HC, a gente rolou, porque meu irmão tava lá na galeria, tinha a loja do Dance lá, lembra que tinha a loja do Dance? Aí meu irmão tava passando assim, o Thiago chamou ele assim, falou, ô Marquinhos, vem cá. Ô, vocês querem esse show aqui, ó? Aí eu falei, quero, mano. Mano, a gente abriu, já tava lotado, a gente abriu, o bagulho tava lotado. Aí, mano, vendemos CD, vendemos camiseta, o Instagram, o Fotolog bombou, tá ligado? E foi crescendo assim, mano. Aí depois a gente conseguiu fazer uns shows só nosso, que ia um pessoalzinho, tudo. Eu lembro que a gente tocava muito no Luar, Itaquera lá. Ah, o Luar. O Luar a gente conseguia encher. Lá era no pico da hora. Lá tinha a nossa galera. O Luar a gente conseguia encher, cara. O Luar a gente conseguia encher. Era uma casa, né? Pra quem Era não uma sabe. casa. Era uma ixi, casa. a gente tocou muito ali, cara. Que os caras improvisaram ali na sala de casa, um palco ali. E deu super certo. Mano, cara. é muito Deu foda. super certo ali, cara. Foi muitos e muitos e muitos anos. Muita banda grande veio tocar ali. Até a gente mesmo organizou show de trazer as bandas. Eu lembro que o Dance tocou muito lá também. Tocou, nossa. Tipo assim, na época que Dance a gente tinha que fazer, tipo, 3, 4 shows dias seguidos, assim, todos os dias lotados. Eu já vi NX0 lá, mano. NX0, já tocou lá. Já vi lá, NX0. mano. Cara, eu lembro que a gente foi tocar num lugar, como é que chamava aquele lugar, mano, em São Bernardo? Vulcana. A gente foi tocar no Vulcana, mano, que a gente tocou depois do NX0, a gente tocou depois do Strike. E eu não lembrava disso. Eu fui ver eu lembro depois de um dia caçando flyer assim, ó. Quem foi que fechou, mano? Caralho, era uma banda de lá, mano. O Schlepper High fechou. Sim, do Conrado. É, do Conrado. E, tipo, tinha essas bandas de abertura e tocou antes da gente, mano. Falei, mano, os caras abriram pra nós, tá ligado? E eu nem lembrava. Vendo o flyer antigo, eu falei, mano, NX0, velho.
Tipo, caralho, tipo, Strike, eu nem lembrava. Os Vou usar cara- pro filho e falar, quando o X0 abriu pro papai. É, eu acho que a gente tem esse flyer. Eu falei, mano, tipo, tá ligado? Tipo, os caras bem. Eu lembro que eles fizeram ainda era com o Yuri, né? Era Yuri ainda antes e tal. O Di, ele só entrou depois. entrou né? depois. Ele era do Arrebol. Era. E o Fábrica Civil foi até quando ali? Cara, o por Fábrica que que Civil parou? foi indo, foi parando, foi parando. Quando a gente gravou o segundo CD foi, tipo, foi bem gravado também e tudo. A gente fez uma turnê legal, a gente foi tocar até fora de São Paulo, a gente tocou aquele festival Grito Rock, a gente foi pro norte, tá ligado? Só que aí, mano, já tava, tipo, já desgastado de tocar. Não é nem entre a gente tipo, de tocar. Porque aí, mano, você toca num dia da hora, você toca num dia, não tem ninguém. Aí, pá, aí tem parada a cena já não tava legal pra tocar, tipo, não sei se é a gente que não tava mais na vibe, muito. Aí na verdade o Fábrica Civil, ele nunca acabou, a gente foi parando. Uhum. Foi parando. Aí o meu irmão, tipo, entrou no Voiced, foi tocar no Voiced, aí tinha que fazer um show, tinha que chamar outra pessoa pra tocar. Mas nessa a gente já tava já diminuindo de tocar também. Aí depois ele entrou no Fake Number, aí já não, tipo, não tinha mais como tocar praticamente. Tocava só de vez em quando. Aí começou a virar uma banda de tocar tipo, bem de vez em quando, né? A gente ficou tipo Los Hermanos, assim, só se reúne e faz uns. É que na Sabe? época também ali, a gente sempre conversa isso aqui, que, meu, ali de 2007, 2008, 2009, ali a cena mudou muito, né? É, então. Aí veio uma galera já que... Foi uma galera que, tipo. Acho que até havia alguém. Quem foi que falou isso aqui? Que o pai pagava pros filhos tocar, né, antes deve da ter sido banda Conrado. principal, sabe? Tipo, Não, isso é aí já verdade. ficou muito a parada meio plastificada, assim, já, sabe? Que tinha aquela parada de vender ingresso, que era chato pra caralho. Mas também a gente entende que, tipo, o organizador ele precisa pagar o cachê da banda, ele precisava de ter uma renda mínima, que era o que a galera falava. Mas é muito difícil, né, cara? É muito difícil, assim. Se você não vendia, você tinha que pagar. Tinha né? que Tirar do pagar. A gente bolso. sempre paguei do bolso. Aham. Eu nunca fui um bom vendedor. Pagava do bolso, dava os ingressos pra quem quer ir aí. Pagava, tá ligado? Tinha paciência de ficar vendendo ingresso. É, e também tem aquela coisa, né? Tipo, você tá tocando ali, mano, você tá, pô, ainda mais, pô, você tá gastando seu tempo ali. E, tipo, aí você começa a ver que dali não tinha mais pra onde ir, né? Não, cara. Você fala assim, por que eu vou fazer daqui depois E daqui? também o desgaste também se dá, pelo menos eu falo por mim, cara, tipo assim, é cansativo, principalmente baterista, cara. Você carrega um monte de coisa, você precisa de carregar um monte de coisa, você chega Se lá, não tiver carro, tá fudido. monta um monte de coisa, aí você toca pra 2 pessoas, ainda, tipo assim, aí daqui a pouco você ainda tem que parar, tocar meio show, porque já deu tempo, tá ligado? Você tem lugar que você ia tocar que você não ganhava uma água, tá ligado? Aí tem muita coisa que acontece pra banda autoral, assim, que é difícil, que vai dando essa Você vai brochada. chegar no pico 2 horas, você vai tocar 3h30 da manhã. Ixi, É foda. tem lugar que te trata mó bem, fala, pô, que legal, né, cara? Mas tem lugar que você chega assim, cara, que você tem que comprar uma água pra você pôr no palco pra tocar lá, sabe? Às vezes você ia pedir, fala assim, tem água pra te pôr no palco lá? Fala, não. Aí você vai lá e compra uma água pra você deixar uma aguinha pra você tomar assim, tá ligado? Aí tem lugar não, tem lugar que você chega e tem camarim que os caras dão umas brejas pra você e fala, pô, que legal, cara. Mas assim, né, mano, a gente entende em certas partes, porque foi tudo muito amador, todo mundo sai montando, foi organizando show, todo mundo queria organizar, tipo, justamente pra fazer a cena rodar, pra tocar também. Uhum. Então era tudo muito amador, né? Tudo muito autêntico, às Acho vezes. que tinha muita gente que tava fazendo ali, mas não tinha ideia do que tava fazendo. Não tinha ideia do que tava fazendo. É. Cara, que nem, pô, acho que 99% dos lugares não tinha alvará pra poder ser uma casa de show, tá ligado? Era um lugar que nem a gente falou lá, né? Adaptava uma casa pra virar um lugar de show. E era isso que acontecia. Foi uma cena muito mas linda, é- assim, mas era muito difícil, cara. Aí eu lembro, assim, tenho boas recordações da época, assim, pô, era um lugar, tipo, todo o pico de que ia ter o show, assim, de bandas, e era mano, tava cheio. Era, mano. Assim, e assim, você sempre trombava uma galera, alguém que você conhecia, e pai formava banda, um pouquinho aqui, a gente cerveja azul aqui, foi nossa casa, né, mano? Todo mundo se conheceu aqui na porta, nosso sonho era tocar aqui, tocamos, e, meu, aí É legal, mano. é isso que fez a cena, né, mano? Toquei muito no Cerveja Azul, mano. Porque Você assim, lembra a sua primeira vez lá? Porque, puta, não vou lembrar. Porque paralelamente eu tocava em outras bandas. Eu tocava em, tipo, eu nunca toquei em menos de 2, 3 bandas. Sempre tocava em Baterista outras é foda, bandas. né? Porque, não sei, mano, falta, tipo, guitarrista tem um monte. Mas baterista nunca tem, mano. Baterista nunca tem, tá ligado? Aí os caras, quebra o galho aqui, quebra o galho. Você sai ficando nas bandas, sai ficando. Cara, meu, acho que é por isso que hoje eu tenho tanta vontade de conhecer os lugares, conhecer São Paulo. Porque eu não conhecia nada, não tinha tempo pra nada. Ensaia, toca, trabalha. Ensaia, toca, trabalha, perdi a namorada por causa de banda, mano.
E tava nem aí, mano. Eu não queria saber. Mina não compreendia que eu queria tocar. Beleza, vai lá. Uma Eu vou tocar. Você tinha dito ali que quando você começou a fotografar, você queria mais pro meio do underground ali das bandas e tal. E por que não aconteceu isso, Não mano? sei, cara. Não Você falou que sei. foi levando um pro outro lado, assim. Foi indo, foi aparecendo um trampo aqui e tal. Que nem, por exemplo, pô, eu comecei a fotografar pra fotografar minha banda e fazer umas fotos das bandas dos amigos. Uhum. Tipo, mas aí a pessoa, você faz foto disso aqui? Ah, faço. Aí vai indo assim, né? Eu não levei a minha carreira, ela foi levando, né? Tipo, parece que. Acho que. Momento também, eu acho. Hã? Momento também, né, Mavinho? Momento Porque o também. momento, eu acho que quando você começou a fotografar, já não tinha aquela cena que É. rolava, né? Eu já não tava tocando tanto, não tava Sim, colando foi um tanto momento. tipo, nos rolês mais, sabe? Não tava mais, tipo. Que nem, pô, se você falar o que tá rolando hoje, assim, praticamente não sei, cara. Sim. Não colo em lugar nenhum, mas assim. O Luringa veio aqui, né? Gravou Luri- com a gente. Pô, o Luringa era referência, Então, né? ele Cara, pegou o momento certo, que ele falou pra É. gente, ele falou, mano, eu comecei a fotografar a gente fazia isso, a porque gente na fazia da minha banda. época não tinha fotógrafo, tinha um É. monte de banda, mas não tinha que fotografar. Ele falou, mano, é aqui, tá E ligado? o auge da E banda era fazer uma ele- foto Sim. com o Luringa. Porque ele era o único ali que, era. claro, depois vieram os outros, né? Mas ele se destacou justamente É. por causa disso, que só tinha banda, mas não tinha ninguém que Até fotografava. há pouco tempo, agora, um ano e pouco atrás, ele começou a me seguir e falei, pô, cara, você é referência, cara, sei o quê. Sim, pô. Porque quando eu comecei mesmo assim, eu queria fazer umas fotos igual o Luringa. Uhum. O próprio Cezinha também, que ele acompanha o NX até hoje, né? Sim. Porque o Cezinha é um dos caras também que é referência nisso, porque ele fotografa a banda, mas também ele dá um rolê pela cidade, fotografando a cidade, também é uma das referências nesse lado assim também de fotografar a cidade. Porque na Sim. época das bandas ali, mano, Fotolog, meu, Luringa reinava, cara. Era Luringa, Glória, tudo. Mano, era tudo Luringa que fazia. Todas Strike, Luringa viajou com Strike pra caramba. Sim. Então Sabe? acho que era o momento mesmo. O momento, ele pegou o momento certo. ele viu que tinha Um nicho. um nicho ali que uma- ninguém tava Uma explorando. necessidade e um nicho ali a ser explorado, tá ligado? Uhum, Ele. uhum. Ver que também que depois também como esse lance de videoclipe, né? Porque antigamente para uma banda lançar um videoclipe era muito difícil, porque não tinha onde Difícil. colocava. É. Puta, eu vou gravar meu videoclipe aqui, puta, vou mandar pra MTV, aí tem que É. esperar um dia os abençoados lá ver o videoclipe e colocar no ar, É. né? Aí, pô, onde que coloca? Pô, aí veio o YouTube, né? É. Aí eu já abri um outro nicho de Outro galera nicho. pra poder Exatamente. fazer filmagem, gravação de Exatamente. clipe, pô. E o Luringa faz isso hoje também, ele grava faz. clipe também. E pra você ver como é foda o negócio, né? Fábrica Civil, o tempo todo da carreira não teve um videoclipe. Por falta de grana, por falta de. Mas a gente fez um videoclipe, acho que foi uns 3, 4 anos atrás. Uns 3, 4 anos. Que tipo, a gente catou uma música e falou, mano, vamos fazer um videoclipe pra gente ter, pra falar. Aí chamamos um brother lá que faz clipe e gravamos um clipe assim. Foi bem finzinho de pandemia, assim. Aquela música que, tipo, uma música meio até mais na manhã, assim. Só né? pra ter o registro ali Pra ter o registro no vídeo. É uma música que também chamou as pessoas que eram importantes, assim, pra gente, pra participar cantando. Um clipe bem bonitinho, assim, sabe? Que a gente quis ter. Pra ter um videoclipe do Fábrica Civil que a gente nunca tinha tido, mano. Na época que a gente tava tocando e tal, a gente não teve E também, videoclipe. se você for ver assim, pô, a galera ali que veio do underground ali tinha um pensamento de videoclipe de puta, uma parada muito foda, muito bem feita. E aí esses caras iam ver quanto que era pra gravar, era tipo uns 20 mil pra gravar um Era clipe. surreal, cara. Era surreal. E não tinha muito esse lance de querer fazer um bagulho muito caseiro, porque tinha aquela coisa, só muito Hermes e Renato, vai perder pode a crer. credibilidade da banda e Exatamente, tal. Então teve muitas bandas que não Evitou quiseram fazer. tentar, É, né? então. E acabaram ninguém fazendo clipe. Exatamente. Às vezes perdeu a oportunidade por medo de tentar, né, cara? Uhum. A gente, às De vezes, falar assim, pô, não vai ficar nível MTV. devia ter feito mesmo com a Cybershot mesmo ali, com Sim, pega, velho. tipo, faz com o que você tem, né? Tipo, começa, depois melhora, vai fazendo, vai aprendendo fazendo. É assim as Eu coisas vi na vida, né? Um rapper lá, acho que é o MV. Puta. MV O Cid, não, o Cid. O MC Cid. Mano, ele catou um celular assim, ó, botou assim, cantou a letra dele no negócio. Assim, o vídeo tem mais de 2 milhões Aí, tá de vendo? visualização. É. E é ele cantando a música dele sentado assim no banco, assim, trocando ideia, tipo, como se estivesse trocando ideia. Tipo, você fala, É muita caralho, coisa né, isso, mano? é a sacada, é o momento, é muita coisa envolvida, né? Né? E o legal é que, mano, você trabalhando, conhecendo, você conhece pessoas que falam assim, porra, mano, dá pra fazer isso aqui, velho. Dá pra investir nessa ideia, né? É. E acho que ali na época também não tinha muita gente que tava. É porque, como eu falei, né, mano, a MTV era o norte ali, era né? o norte, né? Então, A gente viu a MTV, fala, cara, não posso fazer nada abaixo disso, né? é, então, aí Aí meio que te me limitava É. de querer fazer alguma coisa, né? Cara, mas ó, eu penso, cara, se eu tivesse começado na fotografia nessa época, cara,
teria estourado, porque não tinha muita gente que fazia isso, né, cara? Não tinha. Tinha o Luringa só praticamente que se destacava, e mais alguns outros sim que não se destacava tanto. Tinha o Maurício Santana também. Mas, tipo, era muito carente de fotógrafo na época, assim, pra acompanhar as bandas, pra registrar mesmo, assim, tipo, todo o rolê das bandas. Eu lembro que a gente fez um ensaio com uma outra banda que eu tive, o The Holds, a gente fez com o Luringa. Pra fazer no apartamento dele, a gente fez no elevador. Cara, mano, a gente saiu, caramba, fazer um ensaio com o Luringa, fazer uma foto. Tipo, vamos, a gente tem que postar, tá? Porque era, tipo, meio que até um status você fazer foto com o Luringa na época, tá ligado? De tão grande que o cara ficou, assim, na cena. Sim. O cara, tipo, era o artista, o fotógrafo artista da Tipo, cena, né? toda banda queria ter ele Toda como... banda queria ter ele como fotógrafo, tá ligado? Aí isso deu a exclusividade, ele podia cobrar o que ele quisesse, porque é isso, né? Quando você faz o nome, é que ele também é bom, né? Tipo, mas tem gente que faz o nome e nem é bom, mas as pessoas compram por causa do nome. É. Tem muito Sim. isso, tá Porque tem ligado? muita procura também. Muita né? procura. Se você não A aumentar demanda régua financeira, exatamente, você tá fudido, né? Exatamente. Hoje eu filtro muito isso também, tá ligado? Tipo, você tem que ir filtrando o trampo que você pega pelo valor também, tá ligado? Não dá pra você. Senão você trabalha de graça, cara. Eu vi que você faz várias fotos, né? Vários ensaios sensuais, né? E, mano, você já ficou constrangido em algum, assim? Você falou assim, puta, aí tá muito pesado aí pra mim, assim. Ou não, Não, pra cara. você tranquilo, de Não, boa, assim. porque, cara, você tem que já desligar a mente, tipo. É que você já tá. Você já viu a parada como um trampo faz tempo, já né? você tem Então. que, tipo, tá ligado? Eu troco ideia com a mina igual um brother, tá ligado? Uhum. Tipo, troco ideia com a mina. Tipo assim, é porque assim, no começo a mina chega mais tímida, porque é um cara, né, mano? É um cara, é um hétero, é um cara, tipo, o cara vai ficar me secando. Mas, mano, eu não fico nem olhando pra mim, eu vejo a mina, tipo, aqui pela lente só, eu não fico nem. A gente fica trocando ideia. Daqui a pouco a mina tá se trocando aqui na sua frente e até esquece que você é homem, tá ligado? Porque, meu, você tem que ficar natural. Porque, mano, é a pessoa. Eu não vou ser louco de querer tentar alguma coisa com a mina, tá ligado? Tipo, você vai ficar, sabe? Tipo, é uma cliente, é uma pessoa, é uma amiga, é alguém ali que você tá ali pra fotografar. Então você tem que já virar essa chave de você estar ali pra fotografar naquele objetivo e ser o máximo profissional possível, cara. É o mínimo, né, que a gente Porque precisa fazer. eu tenho amigas que, pô, elas até querem fazer um ensaio sensual, assim, mas elas têm medo de Normalmente. quem chamar, quem vai fazer. Pô, mano, medo de chamar o cara, não conheço o cara, vai que o cara vai ficar aqui, tipo, pô. Porque acontece, cara. Infelizmente acontece. Então, esse é o receio dela. Tem cara que quer fotografar a mina só pra ver a mina pelada, tá ligado? Tanto que, tipo assim. Mas isso é muito cabacife, né, muito velho? Mano, é juvena, né? É muito juvenil, cara. Sub-15, né? Muito sub-15. Você vai falar, mano, 2025, velho. Você tá nessa ainda, sério mesmo? Sério. Tá ligado? Porque, tipo assim, eu tô em grupos de fotógrafos assim, que às vezes você ouve um papo e fala, mano, tipo, caralho, sério mesmo, velho? Tipo, tá falando isso ainda hoje? Porque, mano, tipo, tá ligado? Você tem sua mulher ali, ou você tem sua mina, ou você vai arrumar uma mina. A mina é sua cliente, velho. Tipo, respeita o bagulho, tá ligado, mano? Tipo, É isso, às vezes pode perder a credibilidade do total. fotógrafo. Não, e né? também você pode tomar um processo, pode tomar. Você vai dar uma ideia, vai dar uma ideia, nossa, não sei o que, vai uma conversa fiada. Porque, mano, as minas, sabe, as minas têm informação hoje em dia, tipo, tá ligado? Não é anos 50 que as minas eram submissas. As minas têm informação, elas sabem o que elas querem, o que elas podem e o que elas têm direito. Então o cara vem com conversinha fiada, mano, tipo, vai tomar no meio ali e com razão, tá ligado? Vai tomar no meio e tem que tomar mesmo. Já vi fotógrafo sendo denunciado, sendo exposto. Sério, velho? Tem que tomar, mano. Tem que tomar, porque... E justamente por isso tem mulher que tem receio de fazer com homem com razão, velho. Com razão, porque... Mas aí você vai criando a credibilidade no boca a boca, né, mano? Tipo, a mina fez, fala, mano, o cara é de boa, o cara... Então até a mina, tipo, fala assim, pô, eu quero fazer, vou fazer com uma vinho lá. Mas uma vinha suave, não, já fiz com ele, Eu sou o primeiro a falar, eu sou o primeiro a falar, leva o seu namorado, o seu amigo, a sua amiga, leva alguém. Alguém que se sinta confortável, né? Tipo, a mina, Só você a a pessoa mina ali. pergunta, eu posso falar, óbvio? Tipo, eu nunca fiz um ensaio sensual que tá só eu e a mina no ambiente. A mina sempre leva alguém. Ou às vezes ela pode não se sentir à vontade com o namorado, porque às vezes pode, tipo, ela leva uma amiga, leva um amigo, tipo, mano. Aí leva o namorado, fica bravo com você. Tá ligado? Já teve teve, menina. já? Não de ficar bravo, porque levou o namorado, tá, no começo o cara fica meio desconfiado assim. Daqui a pouco o cara mesmo tá, tipo, pedindo, ajudando nas poses, ajudando a arrumar o cabelo. Porque assim, eu não encosto na mina, tá ligado? Eu mesmo falo, arruma o cabelo aí e tal, sei o que, aqui assim, pá. Tipo, você não vai ficar com intimidade com a mina, mano. Não é minha irmã, não é minha mãe, não é minha mulher, tá ligado? Então, Tipo, ali você vê a menina ali como se fosse uma arte do seu trabalho, mano, né? eu tô buscando explorar o melhor possível, buscando a fotometria, buscando enquadramento, tá ligado?
É mais é um modelo, é do mesmo jeito que eu fotografo esse copo aqui, que eu busco o melhor ângulo, eu fotografo uma pessoa para buscar o melhor ângulo, que, tipo, entrega o melhor resultado. Não vou Sim. ficar, tipo, ai, nossa, mano, a mina, se eu for ficar, tiver que ficar vendo mulher pelada, você vai ver site, não vou ficar, tá ligado? Sim. Né? Isso também, mano, esse medo também faz perder a credibilidade de certos fotógrafos por cara, causa disso, né? Total. Porque às vezes não queima só o fotógrafo, mas às vezes queima a categoria ali também, né? Então, Tipo, mas isso a galera, né? então, esse é o grande problema, Aham. cara. Queima a categoria, porque acontece, cara, acontece. Tem gente escrota em todo ambiente do mundo, né, Sim. cara? Todo ambiente do mundo. Então, sempre o escroto acaba queimando quem trabalha certinho, né, cara? Sim. Sempre, sempre. Não vai ter jeito isso. Mas me tira uma dúvida, mano. Eu trampo ali no centro e ali eu passo às vezes em frente o Teatro Municipal, ali na parte de trás do teatro ali, né? Não na frente ali onde era o antigo mapping, né? Acho que da Sei, nossa época, né? sei. Cara, Comprei meu primeiro 3 em 1 no mapping, mano. oi? 3 em 1, lembra? Na frente do teatro, né? 3 em 1 da Gradiente. Nossa. Sou antigo. Mano, sempre que eu passo ali, tem gente, umas minas fotografando. Uma equipe, Aham. maquiador, pá. E... Ali é lindo. É por causa da estrutura mesmo? Porque às vezes tem 2, 3 ensaios ao mesmo tempo. Eu falo, mano, pra mim, quando eu vi no começo, eu falei, não, legal, lugar. Só que quando eu via todo dia, eu falei, mano, será que é tipo TCC da galera de fotografia Não, o lugar que é- vem aqui? O não sei lugar é o quê? bonito É o mesmo, lugar cara. É o mesmo. lugar mesmo. Caralho, E é um lugar que você pode mano. fotografar de boa ali e tal. Só que, cara, Sim. se você parar, é que ele tá meio judiado, assim, mas se você parar pra reparar a arquitetura do Teatro Municipal, ele é um dos mais lindos do mundo, cara. E eles Ele é- pegam muito aquela parede do. Né, nem do teatro, nem o teatro mesmo. A lateral ali, né? Onde tem um Lateral. bagulho da prefeitura, alguma parada ali, Isso. que às vezes eu passo, eu tenho que Aham. passar pela Passa com a rua pra atrás. pra não atrapalhar e tal. E, cara, eu achei que aquilo era tanto. Às vezes é 3 ensaios mesmo. Você Às fala, vezes meu, eu isso passo aqui ali na é, hora do isso almoço. aqui é o pessoal assim, fazendo aula, mas não pá, é. pra mim era aula, ou É. era, sei lá, TCC, É, alguma não, mano. coisa. Galera, É tipo, o pico é mesmo assim, que é procurado. você quer fazer umas fotos no centro, aí tem os picos estratégicos, né, Uhum. mano? Pô, eu gosto muito do viaduto de Santa Ifigênia, porque tem. Não sei se vocês já repararam, o que cerca o viaduto assim é histórico ali, aquela parada, ele é bonito pra caramba, tá ligado? Ele, se eu não me engano, veio da Bélgica, né? Essa estrutura aí veio da Bélgica. Foi da Bélgica, Eu acho que a do o Chá que não Brasil é. ganhou. É o Santa Ifigênia, Santa Efigênia, tá ligado? Então, tipo, mano, é muito bonito o centro, o fundo com Martinelli, os prédios históricos. O centro histórico ali, o triângulo histórico, é tudo muito bonito, né? Que tem um lado, tipo, tanto que o viaduto do Chá ele foi construído porque o centro velho não tinha acesso ao centro novo, porque o Teatro Municipal tá do lado do centro novo, né? E o outro lado lá do Banespão tá o centro velho. E ali embaixo, onde é o Vale do Angabaú, era um pântano ali, tá ligado? Que depois teve plantação de chá, por isso que chama viaduto do chá, tá ligado? E esse viaduto foi construído tipo, justamente para ligar os dois lados, para o pessoal ter acesso aos dois lados, porque para vir trabalhar e tal. Cara, quando você começa a conhecer o contexto histórico, tudo parece que torna mais bonito, tá ligado? Você já deu um rolê turístico ali, então, pelo jeito, né? Cara, Que tem uma galera que sai ali, tem um tem o guia tour, que eu ele sai... nunca fiz esse guia. Eu Já fiz, fez? fiz. Ele sai ali do Teatro Municipal. É o projeto do Vai e de ele Roteiro, é. vai tudo, centro velho, vai explicando cada explicando coisa. tudo, que eu né? estudei turismo há um tempo, né? Por Ah, isso que eu sei legal, que aquela você- estrutura Ah, da Santa Efigênia vai vir da Bélgica e Bélgica. tal, por causa desse bagulho. Achei que você Ah, tinha você tá feito ligado. também, que você lembra, se manja também da história. aham. E faz tudo ali o tour. E eu não sabia que existia um rolê turístico Você vê, né, cara? no Pra centro de você São Paulo. ver. E tem, Cara, velho. meu, Acho que sai à noite. ali atrás da galeria ali, cara, tem um restaurante ali que foi inventado o Bauru, tá Sim, ligado? é Tá ligado? O Ponto primeiro Chique. Ponto Chique. Ponto Chique, foi o primeiro Bauru, Que ele é Legal. feito com rosbife, não é Roast beef, presunto. não. É rosbife, Rosbife. parada. tá ligado? Rosbife. Aí você vai descobrindo essa história e fala, mano, Uhum. tipo a galeria do... Eu comia o cara, como é que chama o lanche lá? O Gregote. O grego aqui do lado, mas não sabia que tinha um bagulho aqui, tá ligado? Sanduíche grego aqui. Eu falei, mano, tá ligado? Ah, mas Vi na galeria a a vida proporção toda. de preço também. Aí, O Bauru Não. foi lá, eu vou comer Não. aqui. Quando eu fiquei sabendo da dá história, pra você eu falei, comer vou uma essa vez porra. pra você saber que existe. É uns 40, 40, quase isso 50 mesmo, pau. isso Só mesmo. hoje o Bauruzinho dos Você caras. tá louco. É pra você. Mas essa é a Isso daí história, né, irmão? é o preço da história, né? Essa É pra história. você entra lá, tem todo o contexto, tem um vídeo passando mostrando como é que faz.
uma infusão de queijos e tal. Não é um bagulho pra você, tipo, vamos almoçar ali. É um bagulho mais caro, tá ligado? Sim. E Ah, tem história, tem é história. feito No de uma Gregote. outra forma, É. né? O rosbife eles fazem lá, pelo que eu Fazem lembro, né? lá. Pega a carne, É faz legal, todo é um o negócio, trampo. é uma parada mais histórica turística, né? Não, Sim. não é um bagulho pro paulistano ir lá e comer no dia a dia. Uhum. Legal você ter essa experiência um dia ir lá e comer, experimentar, né, mano? Sim, sim. Não, dá pra você ficar almoçando lá. Aí é outro nível, né? O que você achou? Sua opinião, mano. O que fizeram com o Anhangabaú? Você gostou ou você odiou? Cara, não curti não, cara. É que assim, a ideia pra uma coisa, a ideia era boa, a execução não foi tão boa, né, cara? Porque derrubaram todas as árvores da parada, né, cara? Mano, mudou Tiraram tanto tudo, ali, cimentaram tudo. Porque assim, eles queriam uma área pra fazer eventos, que tivesse uma área boa pra, tipo, pra evento, pra fazer vários eventos. Aí inventaram um chafariz lá que nunca funciona, né? Aquele chafariz lá nunca vi funcionando. Que tem, tipo, Ele tá funcionando. joga uma aguinha lá de joga vez em uma quando, mas, aguinha, tipo, molha umas pessoas. mas a ali, referência, tipo, que eu tinha visto na época que ia ter, tipo, tinha tipo umas luzes, ia ser colorido e tal. Sim. Ainda fiquei pensando, falei, mano, como é que vai ser? Sai um chafariz, o pessoal passando ali, vai sair água e tal. Mas aí privatizaram, né? E tem muita festa particular ali. Sempre tá fechando É. ali. O que a galera reclama muito é isso, que não tem, tipo, no público, quem tá passando não consegue passar, tá ligado? Tipo, Quem tá ali quem causando. vive o centro não consegue passar muitas vezes ali. Uhum. Então, eu acho Sim. que deveria ter mais evento gratuito. E, pô, a Virada Cultural agora foi legal pra caramba, cara. Não é porque eu trabalhei na Virada, mas, tipo, foi legal pra caramba. Porque o centro voltou a ser como era antigamente, tá Uhum. ligado? Pô, desculpa, Não, continua. que teve na periferia, teve no centro, e tudo de graça, velho. Eu acho que tem que ter mais coisa de graça, tá ligado? Tem que ter mais cultura, arte, cultura de graça. Aquele vídeo que você fez da virada ali do Anhangabaú, do palco Anhangabaú, Aham. foi feito ali mesmo? Foi feito no ali Vale? mesmo. Foi no Vale, mano. mesmo? Vale lotado ali. Pode crer. Tipo, é Bonito legal, pra mano. A galera caralho. poder assistir um show do Belo de graça, assistir um show do João Gomes de graça, show da Lineker de graça, tá ligado? E pô, veio o Pélicas em Guaianazes. Tipo, é importante ter essas paradas pra todo mundo. Sim. Porque eu lembro que uma amiga minha uma vez falou assim, que show que foi que ela foi de graça? Já não vou lembrar mais. Mas ela despertou o interesse de começar em show a partir de um show que ela foi de graça. Que ela não via graça em gastar dinheiro com o show. Não que ela não tinha dinheiro, mas quando ela falou, pô, em show legal. Então isso fomenta a cultura, o turismo, tipo, Sim. desperta a curiosidade tipo, da pessoa. Fala, pô, em show é legal, tal, sei o quê. Sabe, tipo, que nem, por exemplo, pô, todos os museus do centro estavam abertos, da Paulista também estava aberto, tudo de graça. Então, pô, a pessoa fala, museu, que chato, né? Mas a pessoa às vezes vai e fala, pô, até que legal, gostei. Tipo, aí começa a se interessar naquilo, e isso começa a movimentar uma cadeia de uma parada, tipo, movimentando uma economia que não era movimentada. Tipo, essa minha amiga aí, agora hoje ela paga pra ir em Lollapalooza, tá ligado? Uhum. Que ela não pagaria. Foi a partir de um fomento de ir num show de graça, de uma parada assim. Isso é importante, tá ligado? E o Independente. legal dessas últimas viradas que eles estão espalhando, né? Então, Não tá, antigamente era tudo concentrado no centro, né? Ficava aquela Exatamente. coisa inflamada. Agora eles meio que jogam pra periferia, alguns lugares. Porque tem que ser acessível, ficou cara. bem legal tem que ser isso, né? acessível. Não é, a gente fala, pô, mas não consegue pagar uma condução. Tem família que não consegue, mano. Sim. Porque não é a condução de uma pessoa. É o cara, a mulher e 2, 3 filhos. Pra ele pagar a condução de todos os filhos, ele vai gastar 30, 40, 50 pau pra ir num show. Às vezes o cara não tem, cara. Tem gente que não tem, né, uma parada pra comer, não vai ter dinheiro pra poder levar um filho pra ver um show de graça. Então, se o show de graça vai até ele, é diferente, tá ligado? Tem algum show da hora que você foi na virada cultural que você lembra assim? Dessa virada? Não, de todas que tiveram até agora. Todas. Cara, Teve algum especial, assim, alguma virada especial que você falou assim, pô, essa virada aqui foi bacana. Puta, cara, eu fui Você foi na do Racionais? Racionais que deu treta lá? É. Não fui, mano. Queria ter ido. Tava Mano, lá no meio. Racionais é um show que eu sempre quis ver e nunca vi, mano. Eu tentei ver também, mas acabaram com o show do Acabaram com o show no meio, cara. Acabaram com o show no... Puta, é foda. Mas Racionais eu quis ver. Eu sempre quis ver, cara. Puta, nunca vi. E lance de filme, assim, mano, que eu acho, creio eu, né? Você brisa muito fotografia de série, de filme. Tem alguma série, algum filme que você acha Cara, foda, puta, assim? Que... Ou até videoclipe também, né? Não, videoclipe é referência total, né, cara? Uhum. Tem videoclipe que é história, né? Mas filme, cara, eu começo lá de trás, vindo do De Volta pro Futuro. E os filmes do Stanley Kubrick também é foda, né, mano? Você pega Laranja Mecânica, assim, mano, é sensacional. Uhum. Aí você vai vindo assim, Michael Bay, eu gosto das cores.
Cara, tem muito filme assim que eu não vou lembrar o nome agora. Eu gosto muito do Breaking Bad, mano. Mano, eu Breaking comecei Bad. a partir dali eu entendi Breaking Bad, o que é fotografia Breaking Bad, de eu um fui filme, assistir, de uma série, eu alguma fui coisa assistir assim. Breaking Bad porque um amigo meu falou, porque falou, mano, vê a fotografia tipo, dessa série. Aham. Falei, mano, ó, até arrepia, cara, ó. Tu fala... É, o bagulho é, o bagulho é louco. mano, fora a série que é fenomenal, a Sim. fotografia da série é maravilhosa. Um filme que saiu há pouco tempo não, que não é tão velho. É 1977, eu acho que é o nome do filme, que é de guerra. Mano, os eu não caras vi fazem uma ainda, mas- tomada. Acho que a tomada tem uns 15 minutos do filme, cara. Que fala, mano, como é que os caras fizeram isso? Ah, que cara? faz... O cara como passa chama? pela trincheira, passa não sei o quê, e o cara correndo, mano. Com take único, assim. É. Igual aquela série, Adolescência, eu Mas, acho, você viu? Isso, mano. O episódio de 40... Todo Mano, episódio. Eu fui ler sobre isso. Cara, mano, essa série é fenomenal. Como os caras fizeram isso, velho? eram 5 câmeras, né? 5 videomakers. Você que viu o eles iam take fazer do uma drone? parte Você em- viu o take do drone? Porra, aquilo eu Que falei... o cara veio com a câmera, conectou no drone, e o drone subiu. Eu falei, cara, Sim, mano, como é que esse mano. cara faz isso, cara? Aquela parte que é o Sensacional. estacionamento, né? Que eles estão conversando no estacionamento, aí vem a câmera, Isso. e Aí pousa tem e a- começa a cena. Tem hora Eu que a falei, "Caralho!" câmera no carro, que eles estão indo no carro também, você fala, cara, mano, é sensacional isso. É genial. Mano, pessoas que fazem isso pra mim é gênio, porque E eu é tava demais. vendo aquele canal, eu assisto muitos vídeos do Gaveta, né? Hum. Do youtuber, não sei se provavelmente você deve conhecer, né? Isso. E ele é praticamente é um dos mais conhecidos, eu não manjo muito, mas ele é bem conhecido na questão de edição, de Uhum. vídeo, enfim. E ele fez uma análise procurando algum momento de corte, assim. Não tem, Ele cara. falou, gente, eu não achei nada. Os caras não iam divulgar um bagulho Porque desse. tem muito esquema que os caras fazem. Tem, não. Igual naquele Você filme consegue do... passar por trás da parede assim e Isso, sair em outro no lugar. Birdman, tá ligado? Esse filme é a mesma Eu não fita. assisti, mas... Eles pegam, tipo, um lugar escuro. Tipo, a Uhum. câmera tá fazendo, aí tem uma cadeira, assim, aí bate Aí na consegue, cadeira, ali ele é. consegue fazer um Aí corte você ali. faz um corte. E esse, mano, ele analisou. Eu também, eu fiquei assistindo já, tipo, já procurando, mano. Nada, velho. E o moleque nada, dessa assim. série foi a primeira atuação dele, parece. Um Sim, bagulho assim. Caramba, E eles começaram a gravar. E teve, tipo assim, cada episódio teve um que foi no quinto que deu certo, teve um que foi no terceiro, teve um que foi no Uhum. segundo. Pensa, cara, você gravar um episódio inteiro, aí chega acho que das últimas cenas alguém erra. Algum figurante olha pra câmera, tá A ligado? única parte que eu acho que talvez, eu falei, puta, aqui se pá teve. O episódio que é só ele e a psicóloga. Hum, Chega um momento que Que a câmera vai vai girando girando. assim. Aí tem uns momentos que passa na nuca ah. Será dela que e deram- dele. Ah, será não que deram uma sei, roubadinha não ali, sei, mano? mano. Ali, quando passa na Será nuca, que eu falei, der? puta, ali deve ter tido um... É. Mas não sei, né? A gente nunca vai saber, na verdade. Porque, né? porra, é uma hora quase, Mano, imagine. E diálogo aqui, e ó, as não fa- para. Ela e- fala, e os ele textos, cara? fala, E os textos, mano? Imagina uma hora quantas vezes os falando caras isso. passaram aqueles Os textos ali textos, é. junto ali. Já viu os making off disso? Os making off? Como a equipe ia se locomover? Sim, Cara, eu falei, meu, um subir na escada, já entregava a é- câmera pro outro. é um balé cameraman, sincronizado total, assim, pesado, sabe? né? Você fala, meu, Tem uma muito série planejamento. da Apple TV que chama Studio, né? Que é com o Seth Rogen, né? Hum. E nessa série ele é um produtor, que ele ganhou um cargo lá de começar a produzir os filmes, né? Aí tem cada episódio é um episódio diferente. Não tem nada a ver com a história, né? Linear. E tem um episódio que é take único, né? Que ele tá bancando um filme lá e todo mundo fala, pô, o cara vai vir aí. Ninguém gosta quando o produtor do filme vai lá ver o filme. E ele vai lá e eles estão tentando fazer um take único, tá ligado? Só que ele vai lá e, mano, ele começa a atrapalhar tudo, eles têm que ficar voltando toda hora pra fazer a parada. Tipo, e o episódio é um take único, tá ligado? Caralho, foda. E o episódio é um take único falando do pessoal querendo fazer uma cena de um take só. E ele toda hora atrapalha, faz alguma coisa assim, mano. Mano, e é muito foda porque você vê que realmente é um take só, tá ligado? Meu, é muito É trabalho. muito. E eu É fico muito pensando, caralho, planejamento, muito é trabalhoso. muita paciência, mano. Ô, Mavi, deixa eu te perguntar, pra quem não sabe, mano, o que é uma fotografia em filme? Ou Uma filme, série? O que é quando o pessoal fala assim, a fotografia desse filme é o quê? Só explica, porque Não, tem muita gente que não a sabe. fotografia é aquilo que tá em frame. Por exemplo, tudo que você vê é composição, você compõe aquilo. Tipo, nada que você vê no frame é à toa. Uhum. Quem, Sempre tem um Quem- porquê é. ali. Então, o diretor de fotografia é o que organiza isso. Ele fala, cara, tipo, a gente vai fazer um take daqui, vai pegar daqui, vai mostrar isso no fundo. Então, ele dirige a fotografia. Ele não é que ele vai clicar, tipo, ali fazer uma foto. Ele vai decidir o que vai aparecer naquele frame, sabe? Ele vai dirigir o que vai aparecer naquele frame.
Ele vai dirigir a cena, né? Pô, eu quero a cena, vou botar um copo aqui na frente, sei o quê, você vai fazer esse movimento. Ele tá dirigindo essa fotografia, ele tá dirigindo essa cena. Até as cores, Tudo, tudo cara. Tudo, É tudo cara, do diretor de fotografia. tudo é diretor de fotografia. Aí ele se comunica, ele tá em comunicação, tipo, direta com o diretor de arte, que é quem faz o cenário. O diretor de arte é quem faz assim, ó. Eles tem que estar sempre em sintonia, né? Fala, pô, a arte vai criar isso aqui, vai criar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então vamos organizar assim. Então, tipo, a arte cria, a fotografia organiza, sabe? Tipo, Sim. vamos mostrar isso aqui primeiro, vamos mostrar isso aqui depois, vamos mostrar isso aqui na frente, isso aqui atrás. Ele meio que organiza esse xadrez aí. Depois que eu vi É, Breaking Bad, eu comecei a prestar atenção nisso, tá ligado? Meu, Breaking Bad. Porque o Breaking Bad tem até uma tabela no Google que ele pega a paleta de cores do primeiro episódio da primeira temporada, segunda, e vai, se eu não me engano, acho que do verde Pra tabela até o periódica. escuro. Não, tabela de pensei cores que ele- da eles- paleta. eles viam- temporada, da aham. paleta, Cara, e até o escuro, que é quando ele já tá, tipo, a cor diz que muito, cara. acompanha o próprio personagem, né? Porque ele é personagem. meio bobão, ali Meio no bobão, começo, o começa professor, ali, e do nada ele vira o rei rapa o do... cabelo, tal, Ele sei o vira quê. tipo. Como chama o cara lá que tá preso lá? O dono do PCC lá? O... É. Vira o Beira-Mar, do Beira-Mar. nada, tá ligado? Tipo, o cara era nada. E sem querer, né? Ele quer sair Sim. fora, mas, mano, agora já fudeu, agora E já a não série consigo se mais. preocupou com isso, assim, É. deixar todos os tons. E eu falei, Tudo é caralho, proposital, aí tudo tudo que é eu vejo, mano, pensado, todo mano. filme eu presto Tudo é atenção, pensado, velho. Eu cara. vejo um filme, puta, esse filme já trabalha É. mais no amarelo. Aí você É. vê o cara tá aqui, aí tem um copo amarelo, um Uhum. outro azul claro, que o É. azul amarelo. Você vê muito louco Matrix, isso. cara, Matrix, tipo, quando o cara tá na Matrix, você tá tudo meio verde, é um filme todo meio verde, porque o verde ele passa essa parada, depende da situação, mas tipo, mais podre, assim, tipo, tá apodrecendo, tá embolorando, sabe? Sim. Tipo assim, então é uma situação, tipo, é tudo pensado, é tudo, sabe, tudo, todas Tem as co- um. as cores falam muito, sabe? Uhum. Eu tenho um, não sei, acho que é no Big Bang Theory, que tem que toda a roupa que o Sheldon tá usando significa o humor dele daquele dia. É mesmo? Olha Sim. só que... Então, tem umas paradas assim, tipo, quando um filme mais ou menos Nossa, que eu mostra. tenho um amigo que é o Sheldon, cara. Que é do mesmo jeito, mano. Poucas ideias, pouca paciência e gênio, tá ligado? Fala que os gêneros não têm É. muita paciência com quem não é gênio. Você fala uma besteira, ele faz assim. Ó. Fala, o que eu falei errado agora? Mano, é engraçado, ele é igualzinho. E tem muita série, muito filme que usa disso, né? Tipo, de o começo do filme começar com uma cor. Total. Aí quando muda a atenção do filme, vai pra um outro lado, aí muda a cor do filme. Total. E- Porque é isso mesmo. E às tipo, vezes você não precisa. Quando você muda não o manja, cenário, você não muda o percebe. personagem, porque. Mas é pra não perceber mesmo. É pra ser natural. É pra ser proposital natural. Tipo, é pra ser. Pra ser, tipo assim, natural mesmo, assim. É pra você não perceber. É só pra quem entende mesmo, você, tipo, saber, ó, pegar a sacada disso, Tá sabe? batendo meio que no Bater, subconsciente no ali, subconsciente, né? Tipo, uma sabe? mensagem Dá aquele subliminar, clima de vamos tensão. dizer assim. É. Até movimento de câmera, sabe? Você vê que esse filme de terror que é perseguição, puxa de Black, você vê que você vê a câmera toda movimentando assim, é de propósito, cara. Uhum. Não é que os caras não tinham dinheiro pra comprar um estabilizador, tá ligado? É pra passar aquela tensão, aquele momento. Uhum. Agora é um momento tranquilo, aquela câmera suave, aquela, sabe? É Mas isso. uma coisa que eu tô percebendo é que todos os filmes as câmeras estão balançando agora. Tá, é pra poder dar mais aquele... Antigamente era câmera fixa, É, né? é. E eu tô vendo, tava É reparando. nos linguagem, filmes- né, mano? As linguagens vai mudando, Vai né? muito do diretor também, Muito né? do- Como é, que eu ele vejo que faz, tem muitos né? filmes que a câmera, você sente que a câmera tá balançando também, assim. Aham. Que, tipo, Então, parece. Depende da linguagem. Você pega The Office, mano. The Office é, tipo, é proposital, os caras falando pra câmera, o cara fala pra câmera porque eles estão gravando um documentário, Claro. sabe? Tipo assim, então o cara tá balançando assim mesmo, assim, a câmera assim, como se estivesse andando. É proposital, não é que os caras não têm dinheiro pra carregar. Tipo, é proposital eles falar pra câmera, não sei o quê. Até quando eu comecei a assistir, eu falei, cara, mas tipo, por que eles estão falando pra câmera, tá ligado? Tipo, até o segundo, até eu entender, eu falei, não, tipo, na série comecei a ser, é como o escritório estivesse gravando um documentário, tá ligado? Sim. Tipo, aí vai nisso. E você gostou da série? Eu amo The Office, mano. Pena que o Marco sai, mano. Porra, mano. Não, A primeira temporada você fica meio sem entender nada, né? não, a primeira temporada você vai. Depois você pega as Pega no breu, mano. Você é louco. Pô, aquela parte da maconha lá que os caras acham baseado. lá. Muito bom, É mano. muito bom. Mano, porque assim, Eu fui num show aí ontem. eu comecei odiando o Michael
terminei amando, mano. Porque ele é muito Ele sem é noção, sensacional, velho. velho. Ele é Sabe sens- o E ele, legal? tipo, ele tem aquilo mesmo, que ele é sem noção mesmo, mas ele ama, cara, mano, vocês são meus filhos, tá ligado? Isso que é legal, que ele quer ser amigo de todo mundo, Mas ele quer o bem de todo mundo. mas ele é completamente, tipo, sem noção. Não, apanha por... Não, você é feia, você não. Você... Não, tá ligado? Tipo, mano, ele é completamente incorreto, mas ele é, tipo, ele é maior coração. Ele é maior coração Eu bom, gosto velho. dele e do Dwight, mano. Dwight, mano, O Dwight também tem um pouco desse meu amigo que é sem paciência, Uhum. que tá no meio assim. Mano, o Dwight é sem noção, tipo... Mano, que quase botou fogo no bagulho pra poder o pessoal aprender o treinamento de incêndio. Tá ligado? Eu achava, tipo, eu via algumas coisas assim do The Office na TV, eu falava assim, mas meio chatinho, né? Não vejo graça. Aí eu falei, vou assistir, porque todo mundo fala The Office, vou assistir, pegar pra assistir. Eu assisti a primeira temporada e não Você entendi. tem que ter um pouquinho de paciência Aí no começo. na metade da pra pegar o segunda eu brilho. comecei a pirar, mano. Porque é uma cena que a pessoa fica sem graça É. e a câmera não muda, e a câmera fica olhando assim, aí fica tipo uma situação bosta. Mano, tipo E é assim, engraçado pra caralho. eu tive uns amigos que começou a falar assim, mano, não curti muito. Eu falei, não, mano, dá uma chance pro The Office. Assiste mais um pouco, dá uma chance. Que depois você vai gostar. Você vai, mano. Você vai que vai. E você vai se identificar. A minha esposa mesmo, quando começou a assistir, mano, ela teve um chefe igualzinho o Michael. Ela teve um chefe que era tipo assim, que não sabia fazer nada também, tá ligado? Tipo, porque o Michael, tipo, ele não sabe tomar decisão. Ele pergunta pras pessoas. Tipo, até quando ele tem que mandar embora alguém, ele, como é que você mandaria tal pessoa embora, tá ligado? Ele chamava outro funcionário e perguntava, se você fosse mandar, como se fosse me mandar embora, me fala aí como é que você tem que fazer, tá ligado? Ele não sabe. E ela tinha um chefe que era sem noção assim também, tá ligado? Eu falei, mano, não sei o que, cara, tipo, as pessoas vai se identificando. Aquela assim. parte do plano de saúde lá que ele tem que cortar, só que ele Tem que fala assim, cortar. ele tem que dar notícia, É, né? eu tenho- Daí ele vai pro Dwight. Dwight, eu vou te dar um trabalho aqui, ó. Faz isso passa aqui. por daí, Aí ele é terceiriza, uma felizão. Você é o assistente gerente, né? Tá ligado, mano? É muito bom. E ele mano. se acha, na É. verdade, se acha. Porque, tá ligado? E quando deram o poder pro Dwight ser o gerente mesmo, ele foi com uma arma, mano. Aí ele virou, pô, tá ligado? Mano, sem noção nenhuma, mano. É uma série muito foda. É uma série que você tem que, mano, tem que ter paciência. Tem que ter Depois você paciência. pega, vai. Quando você pega no breu, você vicia, cara. Você Eu vicia. vi as pessoas, mano, quando não sei o que, The Office, eu falei, cara, é sério. E eu fui assistir, mano, The Office há 3 anos atrás, tá ligado? Eu comecei a assistir 1 ano e meio atrás. 3 anos atrás, já assisti 3 vezes, cara. É. Porque é uma série que, tipo, a gente tá sem fazer nada. Não, põe The Office aí pra gente ficar fazendo as coisas. Que aí, tipo, já sabe, deixa rolando, vai deixar rolando TV normal, deixa rolando E a The Office. aquela. Tem uma inglesa também, né? Tem 2 séries The Office, não tem? Tem? Tem a inglesa e a americana. Só não Não sei. sabia, Tem. nem Só não, sabia. eu ia perguntar se vocês assistiram. Se Ah, você não, boa. só a sabia. americana só. A inglesa sabia. Só não sei qual que vem primeiro. é que a inglesa é que o humor inglês é diferente do humor americano, né? Então Eles são mais frios, né? eles são mais frios. Chama The então... Office também? É, Eu nem sabia, velho. Só que, não sei, mas depois pesquisa aí. Eu acho que ela veio antes da. acho que ela veio dessa- antes da inspiração. Acho que é como veio sério? antes ainda da. Aí da fizeram um da The que Office vocês também de um outro país, também, que acho que é um país nórdico, só que não ficou muito bem, porque ficava todo mundo com medo de fazer piada, sabe? Tipo, sabe aquela série que o pessoal tem uma puta cena da hora pra fazer piada e ninguém não tem aquela faz. piada foda porque Sei. tem medo de, tipo, de rolar Pegar mal, preconceito, tal, de não assim. pegar mal. Porque The Office é lá de 2000 e pouco, né? 2000 e pouco. Então, naquela época era mais... Hoje não dá pra... Tem muita piada que fazia naquela época que não dá pra É, fazer não fazer hoje. mais. Né? Ô, Mavinho, e aí, mano, pro futuro, o que vai rolar? O que você tá planejando? O que são as novas coisas que tá pra acontecer aí? Cara, Tem alguma novidade pra passar pra gente? tenho tanta ideia de tanta coisa, mas as coisas vão indo, né? Eu tenho plano de expandir de São Paulo, né? Tanto que eu tenho umas viagens marcadas, tá? Eu vou começar a viajar. Legal que tá aparecendo pra fazer viagens com parceria, né, mano? Não precisa ficar tirando tudo do bolso, já ajuda pra caramba. Nossa, Pô. só os stories lá no hotel. Abrindo. Fica Pô, estrela Café da manhã, só. Fazer aqueles vídeos, né? Que só sai da cama assim. Que a minha toalha vista- é o formato minha de um vista- cisne. Minha vista de hoje. Mas, não, legal que vai aparecer umas parcerias, vai aparecer uns negócios. e tal. Caralho, isso, porra. Mas é poder expandir, né? Conseguir fazer o que eu faço mais fora também de São Paulo. Eu vou pro Jalapão, cara. Meu sonho é conhecer Porra. essas chapadas do Japão, assim, sabe? Tipo, por mais que eu goste de metrópole, puta, eu pago uma pau pra natureza. E eu queria começar a fazer mais foto de natureza. Pô, você vê o Sebastião Salgado aí que morreu. Ele fez umas fotos documental foda, mas também fez umas fotos de natureza muito foda, Uhum. sabe? Explorar outras coisas, tipo, eu acho lindo o preto e branco. E eu quase não faço, tá Por ligado? que você não faz preto e branco? Porque toda foto que eu vou lá e mudo pra preto e branco, eu volto pro colorido e eu gosto mais, tá ligado? Mano, tá ligado? Ah, tá no sangue já.
Mas igual eu falei, eu tenho que sair dessa zona de conforto, porque eu vejo umas fotos preto e branco e falo, cara, que linda, mano, queria fazer. Então eu tenho que me esforçar pra fazer essas fotos, Uhum. sabe? Me esforçar pra fazer. Porque você já fotografa com um propósito. Tipo, quando eu fotografo, eu já sei como eu vou deixar ela. Então, tipo, se eu fotografo já pensando no preto e branco, eu tenho que fotografar já pensando no Uhum. preto e branco, sabe? Você já tem que pensar, não é fotografar aleatoriamente. Então, eu quero pensar nesse projeto mais no preto e branco também. E continuar com as minhas exposições. Vai ter uma exposição bem legal, que eu ainda não posso falar, mas vai ter uma exposição bem legal, assim, em outro lugar histórico de São Paulo também, Uhum. sabe? Porque eu fiz essa exposição agora, eu fiz a exposição agora em janeiro num shopping, e as fotos as impressões são todas minhas. Então, eu consigo levar essa exposição para outros lugares também, vai ter essa exposição em outros Pô, que lugares. legal, irmão. E tem vários projetos vindo assim, com essa parada mais de influenciador também. Várias paradas tipo de dar dica de São Paulo e tal. Tá pintando várias parcerias legais, assim, tipo, Uhum. várias parcerias grandes, assim, com marcas também, marca de celular, tem bastante coisa Uhum. pra entrar também. E eu queria te perguntar, cara, eu vi que você fez. Ali foi uma publi mesmo da Xiaomi? Foi, Foi cara, uma eles me publi da Xiaomi? contrataram, Pô, cara. como que foi essa Na fita verdade, eu aí? tô contratado, né? É mesmo, Eu não mano? Você posso. consegue um Xiaomi com desconto pra nós lá? Ah, Consegue o cupom, Tá- cupom Mavinho menos pior, pior, 50%? pior que eles me pediram lá, cara. É, cara. Eu lembro que Caralho, conta como foi esse eu fui convidado para um evento deles, cara. Para um evento do Uhum. lançamento de um celular. Fui convidado para ir no evento. Na verdade, ano passado eu fui convidado para evento da Samsung. Eu fui para pro Lollapalooza, convite da Samsung ano passado. Uhum. Mas isso só de presente, assim, me deram. Me emprestaram o celular para fazer teste. Sim. Aí a Xiaomi me chamou pro evento do lançamento do celular deles. Eu fui, né, mano? Falei, puta, legal. Aí fiz uns stories lá. Eu sempre faço, mas, pô, legal. Aí um dia pintou o contato, cara. Falou, meu, a gente tá lançando um celular novo, né? Que é o Redmi Note 14 Pro. A gente queria que você fosse um dos que fizesse conteúdo pra gente aí e tal, né? Passa orçamento. Falei, nem sei quanto que eu te passo de orçamento. O que vocês querem? Lá vou saber. Isso Ah, que deve pegar, né, é, Mavinho? O total, porque, orçamento, né? cara, Ou cobro. você Se eu fala, cobrar eu peço pouco, muito eu pouco, posso me desmerecer. Se eu cobrar muito, eu não sei. É foda. não vai fechar. Aí eu falei, mas o que vocês querem? Não, a gente quer um post, tudo em collab, né? Um post de carrossel de fotos e Uhum. 2 rios. Aí passaram o brief lá do que eles queriam e tal. Aí passei um valor lá, falei, meu. Até fui na internet ver quanto cobrar e tal. Tipo, Já cara, vi vários. cada pessoa fala uma coisa, mano. Nossa, cobra 20 mil. Eu falei, mano, você cobra. Aí passei um valor lá, cara, esse foi tão legal que eles me ofereceram tipo 50% mais. Falei, Ah, pô, pô, que legal. eu Agora você passei já um tem uma valor, média, né? aí fiz esses 3 conteúdos, me contrataram para mais 2 conteúdos e estamos negociando mais algumas coisas aí que acho que vai vir mais Legal, coisa legal. irmão. Que legal E mesmo, eu tenho assim. exclusividade com eles, né? Eu não posso, a partir desde o último conteúdo, mais 3 meses eu não posso falar de outra marca, né? E não pode ser visto em foto nenhuma com o celular. Com o celular. Ó, o meu é um Tipo que Redmi, hein? Você é, pô, aqui tá suave. tipo que a Anitta fez. Foi a Anitta, né, que fechou com a Samsung e depois apareceu com o iPhone. Não vi Teve uma essa fita assim, né? teve? Teve até ela era contratada da Samsung a fazer propaganda pra Samsung. Aham. Aí alguém fotografou ela usando o iPhone, tá ligado? Então, tipo, Puta, galera tem que. Então, tipo, realmente, não, foda. e é um celular bom, cara. Tipo, eu não ia também querer pôr meu nome numa parada que fosse zoada. Não, eu gosto pra Porque, caralho, mano. porque você não vai. Você pode até fazer um dinheiro rápido ali, mas você vai, tipo. Porque as pessoas compram, cara. As pessoas acreditam que, Sim. tipo, o que a gente fala lá, né? Porque a internet, cara, as pessoas acreditam no que você fala mesmo. É muito. Tá aí o tigrinho pra É, provar, né? Exatamente, cara. Por isso que eu falo da responsabilidade do que você. E já pintou a proposta pra mim fazer bagulho de bet, cara. Mano, eu não tenho a manha, cara. Uhum. Não tenho a manha de vender o bagulho que eu não acredito. E realmente, Sim. você pode fazer um dinheiro rápido ali, mas você vai se. É um dinheiro rápido que você não vai ganhar depois. Uhum. Mano, Xiaomi é uma marca consolidada, é uma marca que, tipo, vale a pena você pôr o seu nome na frente ali. Falei, não, topo, demorou, cara. Sim. Tipo, super feliz com a parceria. E, meu, e que venha mais, tá ligado? Tipo, eles gostaram do meu trampo, me chamaram lá pra conversar, cara, foi só elogio. Fiquei super feliz, assim, de ser uma marca, né, mano, mundial, que vende no mundo, e ter me visto, né, cara? Você fala, pô, cara, os caras me Uhum. viram, assim. E eu não sou um cara, tipo assim, que. Até brinco com a minha esposa, falo, meu, o que esses caras. Tipo, chega muita coisa em mim, eu falo, meu, eu não tenho esse carisma de colar nos lugares, que nem eu sempre falei que nem o Fábrica Civil, a banda.
tipo, chegou em vários lugares, porque o meu irmão conversa com muita gente, ele conhece muita Aí meio que gente. você vai embicado ali, Tanto que vai. o pessoal fala, ô, você que é irmão do Marquinho? O pessoal nem sabe meu nome, tipo, conhece ele. Uhum. E eu sou um cara, tipo assim, que eu consegui muita coisa. As pessoas acabam, tipo, gostando de mim pelo meu trampo. Eu não precisei, tipo, babar ovo das pessoas, assim, sabe? Tipo, eu consegui entrar nos lugares, sabe? Meu, eu consegui entrar na prefeitura, no governo, tipo, ter contato, assim, com pessoas, assim, tipo, de que as pessoas gostaram do meu trampo, me chamaram pra, tipo, pra conversar e gostaram de mim. Sem eu precisar ficar, tipo, oi, eu tô aqui, Bajulando, ó, sabe? Tipo assim, chamando atenção. isso é o que me deixa mais feliz. Pô, a Xiaomi entrou em contato comigo lá, me chamou pro evento. Falei, pô, eu vou. Fui lá. Cara, lá no evento eu não conversei com ninguém. Porque, igual eu falei, eu sou tímido, eu não chego no lugar, oi, sei o quê. Fui lá no evento e tal, vi a apresentação do celular, que eles apresentam o celular, tudo mostrando. Pô, postei e tal. Tipo, eu fiquei com vergonha de falar com quem me chamou, né? Eu nem sei quem me chamou. Fui Uhum. embora, postei. A pessoa depois falou, obrigado por ter vindo. Tá? Falei, obrigado pelo convite. Sabe? Eu não sou uma pessoa que fica. Ai, Sim, me sim. chama, não sei o que, fica mandando direct. Ô, vamos fazer. Sabe, eu sou mais reservado, assim. Sim. E as coisas foram acontecendo, tipo, naturalmente, sabe? Tipo, visceralmente. Isso me deixa mais feliz ainda, tá ligado? Que eu não precisei passar nem por cima de ninguém e nem ficar babando ovo de, tipo, de ninguém pra poder É que conseguir você chegar realmente às é coisas. reconhecido pelo seu trabalho, né? Então, isso que eu acho que é mais importante, tá ligado? Que eu acho que é mais, que me deixa mais feliz. De eu não precisar, de eu não, tipo, de alguém ir lá e falar, lá, ele tá lá porque ele é amigo sei de quem, tá? Lógico, meu, com o tempo, você vai conhecendo as pessoas, tipo, vai lembrar de você. Ah, preciso fazer tal coisa. Puto, o Mavinho faz isso. Aí vai te chamar, sabe? Então, você vai sendo mais conhecido pelas pessoas, vai te chamando. Um indica pro outro, que indica pro outro. Por quê? Porque você fez um bom trampo, você teve um bom relacionamento aqui, isso vai multiplicando, tá ligado? Como o contrário também multiplica. Se você teve um mau relacionamento, uma entrega ruim, é igual a gente tava falando de ensaio sexual. Se eu fui escroto com uma mina, isso vai espalhar muito mais rápido do que eu ter sido legal. Se eu fiz um trampo que eu não fiz uma entrega legal, pô, alguém me chamou pra fazer um trampo de drone aqui. Eu fui lá e não fiz, ou entreguei de qualquer jeito. Ou, tipo, não fui o cara legal. Pô, eu chego, eu cumprimento as pessoas, cumprimento todo mundo, mano. Que eu quero, sabe? Tento ser educado com todo mundo. Porque às vezes tem contratante que é grosso. Uhum. Tento ser educado com todo mundo. Cara, isso reflete, isso a longo prazo é bom pra você, sabe? Isso é legal. Mas antes de a gente terminar, vamos para aquelas 3 perguntinhas onde o convidado se arrepende de ter vindo. Mano, tivesse um apocalipse aí, se pudesse salvar apenas 3 discos, 3 CDs ali da sua coleção, os que você mais gosta, quais CDs que você salvaria? Qual CD que eu salvaria? Os 3 discos que você mais gosta. Lembrando que você vai ouvir pro resto da vida. Ah, o resto da vida? Não, já É. sei, é fácil, mano. É três da Legião Urbana, cara. É? Sou, Os Você tá 3. falando sério? sério, cara. Caralho, os 3? Lembrando que você vai ouvir pro resto da vida. Posso ouvir Legião Urbana pro resto da vida, eu nunca É vou mesmo? enjoar, Tem cara. algum CD? Cara, ó. Ou por ordem, o top Não, 3, vai, do Legião que você puta, levaria, cara, assim. é o momento, né? Porque cada CD é diferente de Legião Urbana, tá ligado? Tipo, isso é cada verdade. momento. Uhum. Cada momento. O primeiro era mais punk rock assim e tal. Aí vem o 2, que ele é mais denso. Vem o 3, que ele é um CD que foi feito pra dar um tempo pra eles gravar o 4, porque antigamente tinha que lançar disco, né? Sim. Todo ano a gravadora exigia. Então eles lançaram as músicas que eles tocavam na época do Aborto Elétrico. Mano, se for falar de Legião aqui, tem que ser outro podcast, tá ligado? O que eu gosto muito é o 2. O O 2 2 eu acho mano, muito foi, foda. foi o disco que eles realmente estouraram a nível. Que o 1 eles ficaram famosos, o 2 eles ficaram do nível de tocar em estádio, assim, já, sabe? Acho que o menos gosto acho que é o Tempestade, acho que por causa do. Tempestade foi o do que o Renato. Acho que foi o morreu, último, né? não foi? o último. Aquele ali não dá pra escutar, aquele Teve ali é o muito póstumo, triste, mano. Mas ele é maravilhoso também, porque fã é foda, né? É. É foda. Ó, eu vou fazer uma colocação então. Ok, a gente deixa você levar os 3 da Legião, mas tem que escolher mais 2 de outras bandas. Loco Live, do Ramones. Acho que o Locolive tá ganhando, não tá não? Tá, acho que né? é A o... gente tem que fazer essa Locolive conta A aí. gente tem que fazer um ranking, porque É? o Locolive que eu lembro já tinha uns 6 já. Talvez. Sério? Umas 6 Loco pessoas Live, já, que mano. fala É. Loco Live. Eu sou uma aqui. Loco Live. E talvez acho que o Black Album, cara, do metal. Perfeito. Um que você gravou, O que eu gravei? Cara, pode ser o primeiro do Fábrica, cara. Que ali é a história, assim, que foi feito no sangue e suor, e sacrifício, assim, tá ligado? Foi Seu tipo, carrinho tá lá no o disco. carrinho lá. tá no disco, tá ligado?
Vendi meu Fiat Uno a preço de banana. Falei, vamos gravar essa porra. Porque todo mundo lascado. Tinha acabado de quitar o carro que eu tinha comprado, a prestação. Falei, vamos lá, mano. Vamos lá, vamos gravar. Vamos gravar no Rocha? Vamos gravar no Rocha, então, mano. Foda, irmão. Pensa, mano. Os moleques de Guaianazes gravando, vindo aqui em Pelos. Aqui não, né? Lá em Pelos. Pra gravar no Rocha, tá ligado? Chamando, tipo, as bandas gravou aqui, CPM, tal, sei o quê. Legal, velho. Foi isso. Mavinho, mano, muito obrigado por você ter participado aí, você ter vindo aqui, Eu que agradeço. Cara. aqui no Dona Mara contar a sua história. Cara, tô te conhecendo hoje, prazerzão te conhecer, pô, saber mais de você, saber mais do seu trampo. E agradecer por você ter topado vir aqui trocar ideia com esses malucos aqui. Ah, só chamar, eu tô dentro, cara. Espero que você tenha gostado, se sentido bem. Tipo, você é maluco, tem tudo a ver comigo, cara. Muito obrigado, viu, mano? Eu que É isso, agradeço. irmão. Agradecer também por ter vindo aí. Quando eu fiquei sabendo que você vinha aí, eu falei, mas na hora que eu já perguntei, acho que foi pro Crildo, né? Eu falei, é o fotógrafo? Ele é o fotógrafo. Eu falei, caralho, mano. Pô, que Viu legal, que eu te cara. falei o lance lá que rolou lá Uhum. da Ana Maria Braga e tal, enfim. E também depois você me falou que eu não lembrava das fotos lá do. Quando eu toquei lá Já no. foi meu modelo aí, tá vendo? Eu não lembrava, velho. É. Porra, também. Esse dia foi foda. Você Era viu, um eu sou- show 11 da manhã no domingo É. em Guaianazes. E Eu ó, na Zona Norte com baixo. mas se você não lembrava, Chegar atrasado. porque eu fiz o meu papel certo, que o papel de um fotógrafo em show, sei o quê, é passar o mais discreto possível. E também que o palco lá era muito grande, é Gigante. gigante. Então tinha você que vai tirar lá, uma se- foto, eu não via não sei o quê, direito. você nem assim, sabe era quem é, foda. você E uma pa- fumaça passa do o quê? caralho. Catar, fazer e ir embora. Pô, Isso, legal, cara. cara. E, meu, eu agradeço demais ter te conhecer você melhor, né? A gente se viu ali Sim. e a gente tem muitos amigos em comum também. Muitos. E te conhecer hoje foi bem legal. Cara, eu gostei muito, de verdade. Não é rasgando cedo, não é puxando... Não, a gente não precisa disso. Pô, da hora. Mas suas fotos são fenomenais. Pô, As obrigado. não, tanto as urbanas, que eu gostei muito, o tipo, a edição que tu faz ali, eu achei muito foda. E também até eu entrei no seu Instagram ali de fotos de ensaios. Também achei muito foda, velho. A Obrigado, forma cara. que você... Porra, de verdade mesmo, Eu mano. agradeço o espaço. E, assim, né, porra, e, cara, legal mesmo, assim, desejo tudo de bom pra você aí. Demorou? Precisar de alguma coisa, quando você for fazer a exposição lá, manda uma mensagem pra Dai ou pro Crildo e vamos ver se aí, pô, a gente divulga aqui, Pô, tá legal, ligado? cara, Ou legal, você pô. cola aqui, a gente pode gravar um episódio, depois, quando você puder falar sobre, a gente faz um episódio Pô, aqui. legal, tem Queria muito bastante falar coisa. com você também, é que o tempo não tá rolando, é meio curto, sobre quem, eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade de tirar foto com o celular. Ah, Às vezes a pessoa tem um celular muito foda ou tem um celular muito ruim, mas a gente fala creio gente eu que a consegue fazer forma que foto. você consegue, eu ia te pedir pra gente tentar fazer Ah. algo focado A gente nisso. consegue Não fazer. só o episódio inteiro, sim, mas a gente quando consegue. for rolar a Eu fiz exposição, até a um gente fala disso. workshop, cara, um tempo atrás aqui, que foi uma mistura de fotografia, rapidinho, Não, pode falar. de fotografia com turismo. Eu chamei uma menina de... Não, na verdade, ela me chamou, né? Pra gente fazer esse projeto junto, que ela falava da parte turística e eu falava da parte fotográfica. Só com foto com celular. Uhum. Porque eu acho que é mais acessível para qualquer pessoa, porque todo mundo tem um celular no bolso. Sim. Precisa ser um celular bom, pode ser um celular ruim, você consegue extrair uma boa foto. Isso que eu queria. Tudo com técnica, você aprendendo. A gente pode parar uma hora para falar disso que dá. Sim, Dá uma pô, ia conversa ser bem novamente pra legal gente e ter uma vamos conversa bem destrinchar isso aí, cara. Porque até eu preciso, que eu não sei fazer, Eu- né? Nas fotos de bosta. Na verdade, assim, ó. Pronto, vou postar. Só tremidas. mas é isso. Obrigado, Crudão. Mais um episódio concluído. Valeu, agradecer aí o Mavinho, mano. Tipo, pô, prazerzão de ter aqui mesmo. Valeu por ter Prazer vindo é meu. aí. E é muito legal pensar que, mano, há muitos anos atrás aí, a gente já dividiu alguns palcos aí. Fizemos alguns sons juntos, né? E é legal pra caralho ver hoje você aí já, mano, com um trampo consolidado aí como fotógrafo, já colhendo bastante frutos aí, mano. Muito talentoso. E, mano, é isso. O podcast aqui, ó, o Dona Mara tá com as portas abertas aí. Tamo junto, irmão. Valeu mesmo, obrigado mesmo. Demorou? É isso. A gente encerrando mais um Dona Mara. Ah, Cast. Opa, deixa as ele redes divulgar, né, pô? sociais. A gente não pode esquecer Tem disso. peixe, caramba. Ó, Vendeu Juvenil, ó, peixe. Juvenil. Não, o Instagram é mavinho@acorone. Você tem 3, né, mano? É, mas o principal é esse. Aí desse a galera Na procura o bio resto. ali deve ter, Esse tem os outros. esse pessoal também. pega os links Sim. lá e acha tudo que... Pô, que é Se o quiser principal. fazer casamento, foto de Cara, festival, alguma coisa assim. igual eu vi um pode estar meme entrando em hoje lá, contato. cair no Pix, a gente fotografa até bebê reborn.
Cara, tem uma... Eu não vou falar. Não, mano. Para, qualquer coisa corta. Ó. Ô, Rafa. Deixa pra lá. Oi. Mano, terminando com essa frase já, mano. Já era isso. Cai o então. Pix. Fotografa TVP Reborn. Um bagulho muito surreal que você fotografou, mano. Ou alguma parada muito surreal que você fotografou. Você não acredita. Mano, que é isso que tu fotografou? Ou, sei lá, algum trampo que você. Não- Teve alguma Não coisa vou lembrar. fora da assim, caixa? Pode ponto, eu não vou lembrar. Não, então é isso. Então, encerrando mais Já um- guarda pro próximo. É, Vai, mas lembra depois. Não, na Maracast, tá encerrando mais um episódio. Valeu você que ficou até o final. Aí tem nosso QR Code aí, quiser dar um donate, é sempre de bom grado. A gente tá nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, no TikTok e também estamos nas plataformas de música, no Deezer, Spotify, no Amazon Music. Não consegue assistir o episódio? Deixa rolando lá no seu Spotify, lá na sua plataforma preferida e vai fazer suas paradas lá, enfim. É isso. Nosso canal de cortes também tá milhão, né, É Pimentinha? isso aí, Rafoca. Tem os canais de cortes aí do Namara Cortes Oficial aí, pra você que consegue assistir o episódio inteiro. A gente deixa lá os melhores momentos, os melhores cortes, tá? E peço que se inscreva no canal lá, curta, compartilhe e ajuda a gente aí nesse rolê aí. Gente, muito obrigado aí pela participação e falou! É nóis. Valeu. Aí.